Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado é o Leonardo Marcel. Olá a todos, os ouvintes do Trevo Podcast. Prazer e satisfação estar aqui novamente gravando mais um Trevo Podcast. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai gravar com o Diego Freitas, ele que é formado em Direito e é o atual secretário de Meio Ambiente. Eu quero agradecer, Diego, por aceitar o nosso convite e vir gravar com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço a Trevo, agradeço a todos vocês por estarem emprestando os telespectadores para que a gente possa bater um papo, conhecer um pouco mais de Santa Maria e eventualmente um pouco mais também do Diego. É isso aí, galera. E antes da gente começar, eu quero dar um recadinho aqui. Quero agradecer a Desk por ceder o espaço que a gente está utilizando hoje. Ela nos proporcionou colocar em prática esse projeto. Quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, tanto no canal principal quanto no canal de cortes, que é para a galera que não tem tempo de assistir o episódio completo na íntegra. Vá lá e assista alguns cortes que a gente vai soltando ao longo da semana, tá bom? Se você é nosso seguidor do Instagram, a gente está sempre postando conteúdo lá e a partir dos últimos 15 dias vai ficar tá ficando mais frequente o conteúdo, né? E gostaria que você participasse mais, porque o Instagram acaba limitando a gente depois que a gente passou um tempo parado. Mas é isso, né? Então, vamos começar, Léo? Vamos. E, Diego, cara, como é que começa a tua história aqui em Santa Maria? Tua família é daqui ou veio morar aqui? Como é que se deu isso? A minha família toda é daqui do município, desde os meus avós. Dos bisavós, como boa parte da nossa história, são nordestinos, vindos da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco. Isso, os bisavós se estabeleceram em Santa Maria, inclusive o nosso sotaque ele é um pouquinho puxado por conta disso, nós somos colonizados por essa galera aí do Nordeste, mas a partir dos avós para cá, todos são santamarienses. Legal. E assim, cara, tua família, ela é de grande peso aqui na cidade ou tu só tem alguns parentes mais poucos? Na verdade, o primeiro político mesmo da minha família, que milita, que está envolvido em causas nesse sentido, sou eu. Então, eu sou da típica família santamariense, como sua maioria né? Uhum. Aquela galera humilde, com raízes no município, pacatas, o primeiro a despontar para essa via política fui eu mesmo. Legal. Muita gente pode não te conhecer direito, né? E para quem não sabe, o Diego é formado em Direito, né? E ele não exerce o cargo de advogado ou não quis seguir na profissão. Mas, cara, dá uma noção pra gente aí como é cursar Direito, o que é o Direito, assim, num conceito um pouco superficial aí pra gente. Eu vou te dar uma opinião minha, pessoal, uma visão minha. Eu, desde muito novo, eu fui apaixonado pelo direito. Eu sempre gostei, gosto muito de ler. E o direito exige muito isso. Então, para você que quer fazer direito, quer cursar direito, já sabe que você tem que ter uma boa prática da leitura, porque você tem que estar ali constantemente lendo e se atualizando, porque também a norma ela tende a ir se adequando à cabeça do magistrado. Então, você tem que estar ali, em regra, lendo o que diz a norma, mas também lendo o que o magistrado pensa daquilo, que são as jurisprudências da vida. E desde muito novo, tanto que na minha primeira, segunda e terceira opção de vestibular eu coloquei direito. Na verdade, primeira e segunda. A terceira opção, já faz algum tempo, foi lá em 2013, a terceira opção eu coloquei como história, porque eu gosto muito também de temas voltados para essa área. E aí, felizmente, passei na época na FICAT e passei na UNAMA para direito, optando pela primeira opção, que era a FICAT, porque ficava aqui mais próximo de Santa Maria. E desde muito novo eu queria ser advogado, eu tinha aquela ideia de que eu queria ser advogado. Como a maioria dos acadêmicos de direito, eu fui estagiar logo de princípio, logo do primeiro, segundo semestre, apaixonado pelo direito penal. Eu fui para a vara criminal de Castanhal. Inclusive, aqui faço homenagem ao juiz, doutor Líbio, que não está mais lá, hoje em dia está numa vara de Belém. Passei lá um significado tempo e, ao verificar as audiências, como se conduzia o parquê, que é o Ministério Público, o juiz e a advocacia ou a defensoria, eu fui ficando desestimulado pela advocacia. Por uma questão pessoal, eu comecei a não me identificar nas audiências com a posição, que é importantíssima e fundamental do advogado, mas era uma coisa que não me favorecia. E também nunca quis ser promotor e juiz, justamente por conta dessa minha vertente, que é desde o princípio pela política. Se eu optasse por uma dessas duas áreas, eu já ficaria ali impedido, de certa forma, de militar, de me filiar, de me candidatar,
sem deixar de renunciar aos cargos. Então, eu continuei ali cursando, porque eu era apaixonado, e continuo sendo um apaixonado pelo direito, e fui para Belém, saí de Castanhal, 2016, se não me engano, 2017, fui para a UNAMA, transferi para a UNAMA de Belém, porque dentro de Belém eu teria mais possibilidade de estágio e de uma vida profissional melhor. E durante pouco tempo no Tribunal de Justiça estagiando, eu fui convidado por um amigo, que hoje se tornou um amigo, Luan, que ele é procurador estadual da Claro Norte. Na verdade não é estadual, é procurador da Claro Norte, na região norte, que compreende Pará, Amazonas, e Maranhão. A gente pegou ali essas 3 regiões para nos tornarmos procuradores da Claro. E quando eu estive lá enquanto procurador, a gente basicamente fazia o quê? Licenciávamos torres de telefonia móvel, e eu, com conhecimento jurídico, me manifestava dentro dos processos para dizer se aquela torre de telefonia, por exemplo, nós temos uma torre aqui da Claro, ali em frente à Caixa d'Água, na Rua da Caixa d'Água. Então, uma torre daquela, para ela ser instalada ali, ela precisa de todo um processo. O terreno precisa estar com todos os impostos pagos, precisa de alvará de funcionamento, a VCB, que é a dispensa de corpo de bombeiro, licenças da Anatel. Então, eu cuidava dessa parte que viabilizava a operadora instalar uma torre, que trata-se da aquisição do terreno, e licenciar essa torre. E foi quando eu enveredei pela Procuradoria Privada, sendo procurador da Claro Norte, Brasil. Legal, teve uma boa noção aí da tua trajetória desde quando começou a fazer o direito, né, cara? Eu lembro que quando a gente estudava no João Gabriel, era muito comum a gente ver ali lendo o livro ali das leis, assim, Inclusive, eu fiz menção ao Léo, acho que porque eu passei mais tempo estudando com o Léo no Colégio das Irmãs do que contigo, mas nós também estudamos juntos no João Gabriel. A gente não chegou a estudar junto, mas em salas ao lado. Ao lado. Aí pertinho. Quando eu saía, ficava todo mundo ali naquele bolo. Sim, naquele rol lá. E eu sempre gostava muito de ler. Inclusive, alguns amigos próximos ficavam, como a gente chama aqui, mangando. Tu tá no ensino médio, o que é que tu tá fazendo lendo livro de lei? Cada um tem seus hobbies, né? E, cara, tem uma coisa que eu acho muito difícil, é o juridiquês, né? Que chamam a linguagem do direito. Foi difícil para te pegar essa linguagem um pouco mais... Pouco não, bastante mais rebuscada e também mais técnica, porque é muito difícil pegar, assim, lendo de primeira. Eu formado, eu ainda tenho certa dificuldade de entender algumas coisas. Eu não posso dizer que foi fácil, mas devido a esse meu jeito prematuro de sempre estar lendo questões do direito e pesquisando muito, então eu já ia com uma certa noção, e por ser muito proativo e tudo, e não ter amizade de pronto com as pessoas que tinham passado no vestibular junto comigo, eu era tido às vezes assim, claro, até me conhecerem como um chato, porque quando o professor falava alguma coisa, eu já tinha uma noção mínima do que ele estava falando. Na turma sempre tem alguém assim, né, eu sei, eu li e tal. E aí a gente trabalha, o direito ele trata muito do latim. Então era uma coisa também, que uma curiosidade, para quem não sabe, antes de entrar enveredar pelo caminho do direito, eu tinha uma certa vontade de ser padre. Então eu cheguei aí pro seminário menor, lá em Castanhal, com Dom Carlos, pro vocacionato. Percebi, graças a Deus, que não era a minha vocação, porque do contrário, eu acho que não seria um bom padre. Mas o casamento de noções iniciais do catolicismo dentro do seminário, dentro do vocacionato, de questões de latim, é uma coisa que combina bastante com o direito. Então, expressões como nemo tenute se detegere, habeas corpus, essas coisas assim que a gente vai aprendendo no dia a dia, no meu caso, mesmo sem estar ainda dentro da faculdade. Indúbio pro réu, que é uma coisa bastante usada no mundo do direito, significa, na dúvida, isso beneficia o réu. Então, essas questões... É quase como se fosse uma outra língua, né, cara? Na verdade, É uma outra língua. É latim, é o que a igreja chama de língua pura, que os padres, no passado, rezavam missas nessa linguagem, porque é uma linguagem que, segundo a igreja, o pecado não alcançava. Interessante. Vai lá, pode mandar. E, cara, depois que tu trilhou esse teu caminho pela como eu posso dizer, jurisdição privada, quais foram as outras possibilidades que tu avaliou? Tu foi para fora do país ou tu estagiou em outros lugares? Tu conseguiu expandir um pouco mais esse seu conhecimento para fora aqui da nossa região, do nosso estado?
Interessante a pergunta. Teve um ano, não sei, acho que foi 2017, 2018, nós tivemos um fato conhecido nacionalmente, que foi o massacre do presídio de Pedrinhas, no Maranhão. E aí, depois desse massacre, que foram vários diversos detentos assassinados, houveram debates acadêmicos em todo o país para procurar soluções para o futuro do Brasil na questão do cuidado e da reabilitação das pessoas que cometiam o crime para serem devolvidas à sociedade de forma correta. E eu fui uma dessas pessoas, um dos tantos acadêmicos por aí que decidi escrever um artigo falando da LEP, que é a Lei de Execução Penal. É a lei que o cidadão é submetido ao deixar o convívio em sociedade e ir para um presídio. Lá tem essa lei a ser cumprida e tudo lá está falando como deve ser feito, inclusive a questão da reabilitação, a questão do cara aprender ou da mulher aprender uma profissão para quando sair de lá ser devolvido de forma pacífica, humanizada e dando a ele possibilidade de futuro, perspectiva de futuro. E foi passa dentro a ter uma oportunidade no meio de trabalho, né? no meio de trabalho, porque se você for ver, a LEP, que é essa lei de execução penal, de lá para cá só fez piorar. Nós temos uma percepção muito retrógrada, exatamente, do que acontece com o detento, porque ele fica martirizado. Então, quando você vai, o caboclo ali cometeu, por exemplo, um furto, um roubo, e ele é devolvido à sociedade, ele é estigmatizado por aquilo, e muito dificilmente, se ele não for entrar dentro de alguma cota ou algo do tipo para que ele seja reabilitado e tenha um emprego, ele vai ser perseguido por essa situação. E foi justamente pensando nisso que eu, dentro desse artigo, falava da aplicação efetiva da LEP, que não é, por exemplo, que nós temos na maioria dos presídios do país, o cara aprender a fazer pão, ele trabalha com panificação. Primeiro, quando ele sai do presídio, ele não tem condições de montar uma padaria. E, geralmente, o dono da padaria não vai querer que um ex-presidiário trabalhe fazendo pão lá, por uma questão de preconceito. Então, lá a gente falava da efetividade de levar para dentro dos presídios cursos técnicos que fossem efetivos e estivessem ao alcance daqueles que fossem estudar. E a partir deste artigo, eu tive a possibilidade de ir para a UBA, Universidade de Buenos Aires, onde fiz a publicação por lá. Tem uma questão, falou uma coisa muito interessante, que foi a questão da estigmatização do preso, né, do presidiário. Existe até hoje, e eu acho que devido à questão política aqui no Brasil, hoje se tem muita questão da punição. Ele tem que ser jogado lá e ficar lá enjaulado como um bicho. A questão da ressocialização, ela não existe, porque se tem na cabeça, e eu acho que foi uma coisa até, eu queria a tua opinião sobre, a questão da saída dos presidiários em datas comemorativas, porque existia um mito de que esses caras que saíam do presídio, eles voltavam a cometer crimes. Então, só que também existe uma outra vertente dizendo que era uma minoria de uma minoria que saía por bom comportamento e que o Estado estava vigiando eles para que eles não cometessem esse tipo de crime. Eu queria saber, na tua opinião, assim, essa lei de execução penal e também a questão da saidinha, a revogação dela foi algo positivo ou foi algo mais negativo? Eu acho pesado o seguinte, isso aí. É pesado e complexo. Não é uma pergunta fácil, de fácil resposta, é muito complexa. Mas o grande problema está porque nós temos uma cultura no Brasil, e essa cultura de uns tempos recentes para cá, ela tem sido bastante disseminada e difundida, na qual o problema ele aparenta estar sendo resolvido quando você não trata dele. Aparenta não existir corrupção quando você não investiga a corrupção. Então, a mesma coisa nesse sentido da LEP. Veja bem, nós temos um sistema prisional que dentro da organização legislativa é muito bonito, como a maioria das coisas no Brasil por exemplo, o SUS, que tem se você for para a questão legal dele, é uma coisa linda, mas na prática ele é existe uma série de deficiências nele também. E nessa questão do presídio, para você ter uma ideia, o cara que ele foi condenado por furto, ele passou no supermercado, pegou ali um quilo de arroz, um quilo de feijão, que é o furto famélico, o furto de quem tem fome, e ele vai condenado, que existem condenações nesse sentido, ele vai dividir uma cela com um assassino
que matou 10 pessoas. Ele vai dividir a cela com o serial killer. Então, até a divisão dos condenados é uma coisa equivocada, porque eu sou um dos adeptos daquele ditado antigo que nos acompanha até hoje, que é que se você está ali acompanhando de forma constante e permanente um certo grupo, existe uma tendência que você comece a praticar aquilo que foi julgado natural ser feito dentro do meio que você está convivendo. Então, o primeiro ponto, que eu acho que nós não conseguiríamos mudar o sistema prisional se nós misturássemos e dessemos esse mesmo tratamento de convívio. E o segundo ponto é nessa questão da saidinha. Eu acho que existem casos e casos. Eu não posso, em 5 anos de um cidadão que está condenado dentro do presídio, ele estuprou, ele matou crianças, ele estuprou, ele matou por mero prazer, conceder a ele uma saidinha porque ele passou 5 anos quieto. Mas eu não posso aplicar essa mesma lógica a um caboclo que ele furtou porque estava com fome, por exemplo. Então eu acho que cada caso, como é no direito falado, tudo depende, cada caso merece uma avaliação, sobretudo, na minha opinião, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, um acompanhamento constante, para ver se aquele cidadão ele tem direito de sair para visitar a mãe e o pai, visitar algum filho eventualmente. O que a gente não pode é colocar na rua de forma indiscriminada um serial killer, um estuprador, porque ele se comportou durante 1 ano na cadeia. Quem é psicopata até lá dentro para passar uma ideia de que é bom. Interessante essa pauta, né, cara? Porque a população, eu, por exemplo, num pensamento bem comum, eu tendo a olhar para os presídios e achar que lá não é lugar até mesmo para um cara que roubou uma galinha, por exemplo, com fome, ali não é um lugar para um cara como esse, que ele vai ali, às vezes está com fome. Não estou justificando o roubo, né? Claro. Mas às vezes a necessidade da pessoa faz a pessoa cometer loucuras. E aí o cara entra num ambiente daquele ali, como você falou, o cara acaba achando normal. E depende muito da força, né, de vontade da pessoa. É muito subjetivo a questão da pessoa não querer adentrar ainda mais em uma coisa. Por exemplo, o cara cometeu um crime como um roubo, roubou porque estava com fome, enfim, e se filiar a pessoas que fazem esse tipo de coisa e começar a fazer, entendeu? Às vezes não por vontade própria, até. Às vezes porque são obrigadas e ameaçadas de fazer aquilo que está se falando. Eu trago até um exemplo, resguardando a ética da coisa. Dentro do meu período como estagiário, passeando por aí, teve uma situação bem inusitada relacionada a uma dessas audiências, que foi quando um policial, ele estava pedindo a transferência dele dentro da audiência, ele conversando com o juiz, que era o local que ele dizia se sentir seguro, e esse policial de uma região do estado, ele foi relatar para o juiz que, olha, doutor, eu quero pedir a minha transferência porque dentro da equipe em que eu estou inserido, existe um costume de se cobrar, de alguns policiais cobrarem por monitorar e por manter a segurança em determinada região. E eu sou evangélico, disse que não tenho problema nenhum em acompanhá-los, mas não quero participação nesse tipo de coisa e nem quero ganhar por isso. Eu já sou pago pelo Estado para fazer esse serviço aí. E depois que eu fiz isso, eu fui pego, eu fui levado em um terreno e os meus colegas, apontando arma para mim, disseram que eu teria que pedir a minha transferência sob pena de pagar caro em caso de não querer participar. Então, se você olha para essa instituição polícia, que é uma instituição onde, em sua grande maioria, existem pessoas boas, corretas, idôneas, que estão lá por vocação, existe um ou outro joio do trigo, você imagina dentro de um presídio onde, em regra, a grande maioria está ali porque cometeu um ilícito, e você imagina ainda mais o que é que essas pessoas fariam com alguém que está lá, por exemplo, preso por pensão, mas se recusa a participar de algum tipo de esquema que esteja acontecendo dentro do presídio. Ou é morto, ou é estuprado com cabo de vassoura, enfim, acontece isso de forma muito comum. Então, quando você pega esses presos que se reúnem em facção dentro do próprio presídio e coloca para conviver com um cara que foi preso por um crime menor, você está, na verdade, às vezes, oferecendo um treinamento, uma especialização para o cara, para ele sair pior do que ele entrou. Verdade. Cara, mudando um pouco de assunto aí, né? Porque, para quem te conhece, também sabe que não só do direito vive o Diego. É muito notório para quem é de Santa Maria ver teu envolvimento na política, né? E para quem é de Santa Maria, morador atualmente, vê os teus trabalhos lá na Secretaria de Meio Ambiente.
Primeiro de tudo, cara, como foi que tu começou assim a se envolver na política de uma forma bem direta, assim, como candidato ou participante de algum governo? Cara, a gente tem que começar um pouquinho lá de trás. É uma história bacana, saudosista até. Responsável por isso é o Cristiano Marcelo também. Naquela eleição do finado Paulo Alencar, eu tinha, sei lá, acho que 11, 12 anos, e já acompanhava os comícios, porque meus avós sempre gostavam muito de assistir e me levavam. E eu tinha, como criança, pré-adolescente ali, uma paixão gigantesca pelo Paulo. O Cristiano, sabendo disso, que hoje é nosso diretor de esportes, e era muito amigo do finado Paulo Alencar, um certo dia me surpreendeu, eu na casa da minha avó com a visita do Paulo Alencar, e foi um acontecimento para mim, porque eu tinha 12 anos, o Paulo Alencar era o maior político que eu poderia estar perto e era apaixonado, enfim, e chega o Paulo com uma quantidade de santinhos. E aí eu sempre fui muito falante, desde essa época. E o Paulo, levado a primeira vez pelo Cristiano, todas as vezes que passava pela Rua da Selpa, ou vinha aqui para essa região do nosso município, ele parava lá em casa. E eu vendo aquelas carreatas, eu passei a imitar aquilo na minha rua. Então eu pegava meus amigos que tinham a mesma faixa etária de idade que eu, que tinham bicicleta, que tinham velocípede, que não tinha bicicleta, mas tinha alguma coisa, e eu vinha do comício com bandeira. Para que tu vai levar 3, 4 bandeiras? Eu saía do comício com 4, 5 bandeiras. Quando tinha um estoque de umas 10, eu fazia uma carreata de bicicleta, uma cicleata na minha rua, uma caminhada com a garotada, brincava. E, inclusive, um fato engraçado, eu estava relembrando disso há 2 dias atrás com um amigo. Na época era Paulo Alencar versus doutora Mari França. Saudosa doutora Mari França. E na minha rua, como é comum acontecer, existiam lados opostos. Doutora e Paulo. E os adultos tinham seus lados e eu, como criança ali, fazia com que as crianças também tinham. Existiam crianças, amigas, que os pais eram do lado da doutora Maria França, mas por conta do Diego, participavam da cicleata ao lado do Paulo Alencar e a mãe ficava popeira, valente. Rapaz, vem pra dentro de casa, tá de castigo, porque a gente é de um lado, o que é que tu tá fazendo do outro? Então começou aí a minha militância assim, mais aguerrida mesmo, e de lá pra cá não parou mais. Depois teve a eleição do Ureca, que eu comecei ali como presidente do PSDB Jovem, e foi quando, a partir do PSDB, eu me filiei ao Cidadania, que é o partido que eu estou até hoje, é um partido de centro. Como a gente costuma pregar dentro do partido, os extremos hoje estão levando o nosso país a essa guerra civil, e eu acho que como a maioria, quero acreditar, do brasileiro, muito embora às vezes equivocado, acredito que tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda, a gente tem boas ideias que, quando unidas, dá para formar ali uma coalizão boa. Por isso que eu sou do Cidadania, que é um partido de centro. Hoje eu sou presidente municipal do Cidadania em Santa Maria e tesoureiro estadual do partido. Então a gente tem essa militância no partido em Santa Maria, mas nós temos também a militância a nível de estado. E no Brasil, que é o Cidadania Nacional, em Brasília, vez ou outra eu estou indo por lá, eu sou coordenador nacional para questões de meio ambiente. Então nós pegamos há uma semana atrás a Coordenadoria Nacional para questões relacionadas ao meio ambiente, que é uma ala do partido que pensa políticas programáticas para a defesa do meio ambiente. Tu tá conseguindo conciliar assim a questão de gerir uma pasta, de liderar uma pasta, por exemplo, do meio ambiente, com a questão também do partido? Tá conseguindo? Porque eu dei uma pausa nas demais situações e eu vivo para isso agora. No caso, que é um período bastante... É cansativo. É cansativo. Nós temos aí prefeitos e candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, o Arnaldo Jordi, o Thiago Araújo, que são do partido, e tantos outros candidatos do partido que a gente tem que estar ali como tesoureiro, viabilizando o recurso que é enviado e também prestando conta disso, assinando documentação para que lá na frente não desague, por exemplo, numa impugnação por falta de prestação de contas. E no município, como todo mundo sabe, eu estou numa secretaria, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que se nós não soubermos conduzir, e felizmente estamos sabendo conduzir a coisa, a gente briga desnecessariamente e faz com que as pessoas briguem. É uma secretaria que antigamente era conhecida e reconhecida por denúncia de criação de porco, denúncia de fogo, denúncia de tudo. Então a secretaria, antes dessa gestão, ela era conhecida como uma secretaria que perseguia mesmo, porque não tinha a autonomia que hoje tem. Então a secretaria era tida como uma coisa antipática.
Hoje, o que a gente deixa muito claro para as pessoas é que a gente está lá para cumprir a legislação, só que a gente não chega para cumprir de imediato, porque às vezes o cidadão tem desconhecimento da lei. Então a gente vai lá, notifica, dá um prazo, verifica se adequou e espera se vai ter denúncia. A gente não chega para querer obrigar de pronto ninguém a fazer absolutamente nada. E, para além dessa questão de cumprir a legislação, a gente também tem aí a questão dos espaços verdes, por exemplo, que a gente está implementando agora. Inclusive, eu aproveito a audiência para dizer que nós vamos fazer do outro lado da BR. Antes está, por enquanto, ali só do lado vai até a Estância do Coco. E agora a gente vai fazer do outro lado da BR. E a ideia é que agora, quando nós formos executar o convênio, a prefeitura está um convênio para reformar todo o canteiro central da avenida e a avenida, esses espaços eles sejam estendidos durante todo o percurso da avenida, e isso não é uma promessa para o futuro, é algo que vai se efetivar ainda dentro desse semestre, começar a efetivação disso nesse semestre. Tu acabou tendo alguns problemas com essa questão do espaço verde, não foi? Furtos ali de lâmpadas. Furto, exato. Como foi que aconteceu e como foi que tu chegou nos meliantes, cara? Na verdade, cara, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem proativo e eu não consigo conviver com um problema sem que eu corra atrás de resolver ele. Então, por ser uma coisa cultural, quando eu falo cultural, eu falo no sentido de que tem muita gente que pensa que o que é público não é de ninguém. Pelo contrário, o que é público é de todos nós, e por ser de todos nós, merece um cuidado, um zelo e uma cautela de todos nós. É um pensamento equivocado. E justamente por essa cultura, inclusive antes de colocar lá, algumas pessoas tinham falado para mim, olha, Diego, tu vai colocar isso daí, mas vai durar uma semana. E o profeta do caos teve razão, porque, de fato, foi furtado. Não contavam que eu ia procurar câmera por câmera até encontrar o desgraçado que fez isso. E aí nós encontramos a filmagem, durante 4 dias procurando, eu mandei em grupo de WhatsApp, fiz vídeos e dizendo, nós criamos aquele clima de busca pelo LED, né? E quando nós encontramos o cidadão, levei até a Polícia Militar foi até a casa dele, fez o procedimento, ele tinha vendido para fulano de tal, o fulano de tal também recebeu uma cortês visita da Polícia Militar e da Polícia Civil, houve uma audiência e houve um ressarcimento ao erário. Nós retomamos os LEDs furtados e o cidadão foi condenado a serviços comunitários. Então, o que passou para a sociedade foi que, rapaz, o negócio não está mais tão fácil assim não. Então, estão monitorando, não vamos nem vandalizar, porque tem aqueles também que, por ver o município melhorando, se sentem por alguma razão mal e vão lá, quebra, arranca um fio. Só para você de lados opostos. Lados opostos, infelizmente, não se desmonta, alguns não desmontam palanque, fazem isso, e agora ficam cientes de que, quando tem o furto, nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente, prefeito, todo mundo vai em busca de saber quem é. Quando eu passo por todos os dias eu passo verificando. Todo dia eu pego o meu carro e eu dou uma volta. Um cuidado. Quando eu vejo de longe eu vejo uma árvore que não está iluminada, eu já fico nervoso. Meu Deus, furtaram. Chego lá, não, felizmente foi algum probleminha técnico aqui, aí no dia seguinte já falo com a equipe da iluminação, vão lá, mas depois daquele não houveram mais furtos. É importante destacar aí a questão da receptação, né? Tu falou que até a pessoa que fez a aquisição lá do meliante, ele também foi penalizado. Foi indiciado. Receptação é crime. Você comprar alguma coisa sem saber a origem daquela coisa, você pode estar comprando algo roubado e às vezes mesmo sem saber que está cometendo um crime, você pode ser visitado aí pela viatura. Tem assim, no caso da receptação de um furto, por exemplo, essa pessoa ali que fez a aquisição, mesmo sem saber, ela pode sofrer ela tem que pagar alguma indenização? Dificilmente ela vai ser presa. Eu não consigo falar a tipificação penal disso, que já faz um tempo que eu não leio o Vadimeco, mas ela dificilmente vai ser presa. Porém, ela vai sim responder penalmente por ela ter comprado um objeto sem origem. E claro, isso pode ser agravado com a consciência do fato, ela sabendo daquilo. E Diego, tem uma cultura aqui em Santa Maria, e eu acho que é bastante prejudicial para nós, que além dos fogos, a questão do som em alguns lugares públicos. O que tem sido feito pela Secretaria de Meio Ambiente para tentar coibir ou até mesmo diminuir a questão da poluição sonora, que é uma coisa que é bastante exagerada aqui no nosso município e que é prejudicial, né? Porque certas horas, som alto, essas coisas.
Nós temos 3 vertentes aqui ligadas diretamente a essa questão de barulho. Fogos, descargas barulhentas e carro-som. São os nossos 3 maiores problemas. Felizmente, nós estamos diminuindo muito isso. Na questão de fogos e na questão de descargas, essa diminuição ela já está em 90% pelo menos ou para mais. A gente percebe, inclusive, uma consciência coletiva. Quando a galera passa no vestibular, por exemplo, a gente não vê aqueles fogos barulhentos. Teve um episódio agora do Sírio, mas inclusive aproveito aqui a oportunidade para fazer uma errata. O padre, tanto o padre quanto quem entregou os fogos imaginavam ser fogos de estampido colorido e não de estampido barulhento. Então, fica aqui esse resultado. E nessa questão do som, já tiveram episódios, inclusive, que o que acontece? Nós moramos em uma cidade pequena. Aqui, quando você não conhece alguém, você é parente de alguém, é primo distante e tudo mais. E desde o primeiro dia, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, como primeiro ato que foi que eu fiz, foi trazer para chefe de fiscalização da Secretaria uma pessoa que é muito técnica e que é concursada. E que, inclusive, foi motivo de surpresa, porque eu imaginava que eu iria colocar algum amigo próximo como chefe de fiscalização. E desde o começo eu repeti e repito uma frase que é: não coloco amigos em lugar nenhum, a não ser que esse amigo tenha, claro, uma competência técnica e uma distância equivalente para que ele possa exercer o trabalho sem ser viciado ou sem ser compelido por mim, porque não tem esse costume. E até hoje isso acontece dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Eu não faço questão de saber onde haverá fiscalização, quem foram as pessoas que foram notificadas, quem foram as pessoas que receberam multa, justamente para que eu mantenha a distância do procedimento fiscalizatório. Então já houveram situações onde eu não estava no município à noite, amigos meus ligaram dizendo: Diego, que negócio é esse? Eu estou aqui na praça ouvindo minha música, chegou aqui o meio ambiente e a polícia. O que é que eu posso fazer? Tu está com teu som alto, tu está fora de hora ouvindo música alta. A legislação tem que ser cumprida, porque se eu for favorecer amigos e familiares nessa questão de fiscalização, porque o cara está com som alto, nós temos dentro desse nosso período 2 carros-som, e quando eu falo carro-som, é isso que fazem propaganda mesmo, dia de segunda-feira no começo, que foram apreendidos e tiveram que pagar multas, e foram pessoas que, ao serem conduzidas à delegacia, alegaram o quê? Nós somos do mesmo lado, nós ajudamos. O problema não está aí. É porque, às vezes, na política, sobretudo na política do interior, quem votou, quem ajudou, se acha no direito de estar acima da lei. E a lei deve servir apenas para um lado político e o outro não. Não é desse jeito que a gente vai alcançar uma sociedade desenvolvida, sobretudo um município melhor. Então, a gente tem combatido isso. A Polícia Militar, fazemos reuniões periódicas com a Polícia Militar. Dei aqui 3 exemplos de pessoas ligadas a mim que foram conduzidas para a delegacia e tiveram procedimentos jurídicos encaminhados para o fórum que não tiveram intervenção. Então, fique ciente que se você estiver aí altas horas da madrugada, 2, 3 horas da manhã, com um som em alto volume, enquanto uma criança autista está sofrendo, enquanto um idoso não consegue dormir, enquanto um pai e uma mãe que quer acordar cedo para ir trabalhar não consegue dormir, e você está tomando sua cachaça em som alto, você está sujeito a ser multado e ter o som apreendido. É importante frisar aí que não tem hora, né? Não tem. Porque tem gente que alega, porque ainda está de dia ou ainda não é 10 horas da noite. Isso eu ouvi muito quando eu estava com um vizinho fazendo essa prática de som alto. E alguns outros vizinhos me achavam chato porque sempre eu chamava a polícia para ir lá e tal. A gente chegou até fazer um boletim que ia ser dado prosseguimento, só que aí a polícia nunca conseguiu fazer notificação com a pessoa, porque depois que ela soube que alguém entrou na justiça, ela meio que se escondeu, não recebeu notificação. Para nossa sorte, ele saiu da casa que ele tinha alugado próximo a gente, e isso foi suficiente, não precisou a gente ir atrás mais do boletim lá e tal. Mas, tipo, muita gente que estava lá, que ele alugava a casa para fazer festa, alegava, ainda tá de dia, ou simplesmente ainda não é 10 horas da noite. E não é assim, né, cara? E tem uma coisa também, um espaço privado, mas tem que ter uma questão do... como é que eu posso dizer? Alvará da prefeitura para funcionar, para fazer festa em alguns espaços. Tem que ter. Dentro dessa situação, primeiro, se for um estabelecimento comercial, tem que ter
o alvará de funcionamento, tem que ter a visita do corpo de bombeiros, se for um canto de festas, tem que ter a licença de operação para o som que vai tocar, que quem emite é a Secretaria de Meio Ambiente. E se for um canto de uma pessoa que ela, tô aqui em casa, vou ligar meu som aqui porque eu quero tomar uma domingo, isso aí não precisa dessa exigência. Mas o que é que eu costumo repetir e repito isso sempre e em qualquer oportunidade? A gente, não somente para essa questão de barulho, vai conseguir chegar no nível aceitável de convivência com o próximo quando nós começarmos a exercer a empatia. Se você se colocar no lugar de quem está ao lado da sua casa num clima não muito legal, você vai baixar o seu som. Se você se colocar no lugar do próximo. E dentro do direito tem uma fala muito repetida, que é justamente essa. O seu direito ele termina quando começa a invadir o do outro. Então você tem, claro, o direito de se divertir, de ouvir sua música, mas esse direito ele é assassinado quando você está ali ouvindo sua música, se divertindo e obrigando metade da terra a ouvir o som que você está escutando. E a partir de quantas notificações a pessoa pode ser autuada por um crime? A gente faz a primeira notificação e essa notificação ela vai datada. Você olha, Léo, tu tá aqui com o teu som muito alto, tem 15 dias. Isso se for uma coisa permanente, digamos assim, tu está lá com o teu estabelecimento irregular. Tu vai ter de 15 a 30 dias para regularizar aquela situação sob duas penas, pena de multa e pena de fechamento do estabelecimento, que infelizmente é uma prática que nós não temos aqui com usualidade, porque as pessoas, em regra, elas costumam atender ao apelo, vão à secretaria, inclusive quando elas vão à secretaria nós colocamos toda a equipe técnica para ajudar ela na questão documental, inclusive muitas das vezes extrapolando a função técnica e entrando numa outra situação que é preenchendo, por exemplo, o formulário para alguém que não tem a capacidade ali de preencher. Então a gente está lá pronto para ajudar e para deixar as coisas mais normais possíveis. Cara, me tira uma dúvida, como foi que vocês chegaram na conscientização de fazer aquela lei dos fogos de estampido? Em que momento vocês tiveram a iniciativa para articular, fazer essa lei, articular para que ela fosse aprovada no nosso município? Na verdade, especificamente acerca dessa resolução, que foi a resolução 001, isso foi um compromisso meu que eu fiz em campanha. Então eu sempre fui muito voltado para essas causas animais e causas de pessoas com autismo. E foi um compromisso que eu assumi em campanha. Quando nós tomamos posse, foi feito todo um estudo, foi feita uma busca para ver se existia legislação, mas não havia ainda tido uma aprovação dessa legislação. E aí foi quando eu reuni com a secretaria, falei com o jurídico e juntos nós emitimos aquela resolução, que inclusive hoje ela caducou, por assim dizer, porque o Estado do Pará já fez uma norma, já fez uma legislação, que acabou a vacância dela, que é o tempo que ela tem que ter de durabilidade para entrar em prática, onde obriga as pessoas que cometerem esse crime de barulho serem punidas. Então nós temos hoje uma lei estadual que ela retira do comércio os fogos de estampido barulhento. Começamos em Santa Maria, passamos um ano aí com a resolução valendo, mas agora nós temos aí uma norma superior até, que também fala no mesmo sentido da proibição desses estampidos. No caso, agora responde a todo o Estado. Todo o Estado. A utilização, né? A utilização. E sobre isso a gente teve até uma das perguntas, foi a respeito disso. Que até eu também, eu acho que eu te mandei no dia, estava tendo aquela festa lá no campo, promovida pela Secretaria, né, de Cultura. Uhum. E a pessoa mandou aqui, a lei de fogos de artifício é válida também para o município. Ele botou como exemplo a festa lá que no dia parece que estava tendo uma aparelhagem de fora, e acabou soltando fogos no meio da apresentação, algo assim. Claro, a lei ela vale para todos nós, do prefeito a todo mundo que está na administração e está no município. Inclusive, quem estava comigo lá nesse dia percebeu o quanto eu fiquei raivoso quando eu vi o que fizeram. Porque o que acontece? Eu vou eventualmente para uma festa ou outra, mas eu não tenho essa prática de ir constantemente. Então, quando a aparelhagem se instalou lá, eu não sabia que iria acontecer uma queima de fogos. Na apresentação, acho que já era meia-noite ou mais de meia-noite. Era por aí. Né? Quando eu vi uma coisa absurda e o meu telefone começou a pipocar de mensagens e ligações e a galera do quanto pior melhor comemorando para cá e apontando o dedo, e eu até falei uma situação, as pessoas que
levantam-se para acusar, para apontar, para achincalhar, para, de certa forma, comemorar a desgraça. No momento da emissão da lei, não foram pessoas também para aplaudir, para dizer, olha, parabéns, espero que sejam cumpridas, já precisávamos. Então, a grande maioria das pessoas que fez um barulho, mas um barulho militante, um barulho tendencioso, foram pessoas que esperam justamente o avião cair para dizer, olha, o avião caiu, mas quando o avião decola, não estão lá dizendo, olha, o avião decolou, parabéns e tudo mais. Mas, respondendo à pergunta, todos estamos submetidos a essa situação, não compactuamos com nenhum tipo de desrespeito à norma. O município, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o Espírita, o ateu, todos nós devemos cumprir a lei, não por amor à lei ou por medo da lei, mas por considerar o ser humano, por considerar a dignidade da pessoa humana que sofre, em especial os autistas, com esse tipo de situação. Eu vou até te dar uma colher de chá aqui. E no dia da corrida, foi no dia 30 de junho. Eu até te mandei lá, foi às 1h da manhã e 25 minutos. Diego, eu reclamei lá, né, do fogo que estava tendo lá no evento. E tu até me respondeu, eu fiquei surpreso lá alguns minutos depois. E eu lembro que depois que tu me respondeu, não teve mais. Teve, acho que foram 2 ou 3 vezes durante a festa, e depois que eu mandei mensagem. Desse horário em específico não teve mais. Graças a Deus. Deve ter chamado a atenção deles lá, né? E às vezes acontece lá no Corujão, é muito comum. No Corujão, ou é naquela sede. Ainda está acontecendo? Depois da lei, acho que aconteceu uma vez só. Uma aparelhagem de fora veio e teve. É bom a tua fala, porque o que acontece? Por exemplo, eu me manifestei que eu sou muito diretão e eu participo de vários grupos e às vezes eu estou acompanhando e falo alguma coisa, eu surjo lá falando e o pessoal começa alguns defendem, alguns atacam. E nessa situação que teve agora aqui, acho que foi anteontem, que teve uma queima de fogos também, Isso. Eu mandei mensagem diretamente para o nosso pároco, que depois de 1 hora o Padre Hermínio respondeu, ele não sabia de fato, a organização da festa não sabia, receberam os fogos e quem entregou também não sabia, que eram né? Todo ano tradicional, não sabia, só que a entrega foi feita achando-se que era fogos de vista, não imaginava-se que eram estampidos barulhentos, e foi quando eu me manifestei falando disso, um áudio meu rodou aí tudo mais, eu falando que... Enfim, porque realmente não estamos ali para encher linguiça e para fingir que trabalhamos. É uma legislação. E de fato, quando eu vejo isso acontecer e ser desrespeitado, eu não estou vendo uma lei ser desrespeitada. Eu estou vendo, como eu acompanho de perto, diversas pessoas que sofrem, mas sofrem dolorosamente com essa questão de fogos. Teve um episódio no ano passado também de um cachorrinho, de um animal que saiu em desespero da sua casa quando ouviu os barulhos e morreu degolado ao se engatar numa cerca. Então, para quem tem um carinho afetuoso pelos animais e para quem tem dentro da sua casa uma pessoa com autismo, sabe do quão dramático é você ser submetido a esse tipo de barulho, que não acrescenta em nada. É verdade. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa, eu vou dizer militante, talvez não seja a palavra certa, que ficava publicando toda vez que tinha queima de fogos, somente festa religiosa, política, né? E virada de ano, né? Porque minha vizinhança sempre teve animais e já aconteceu o pior por lá. Eu esqueci da pergunta agora. Foi muita informação ao mesmo tempo. Tá. Eu lembro que a Secretaria de Meio Ambiente sempre passou despercebida no passado. Essa que é a verdade. Na visão geral, só dava atenção para ela quem se preocupava mais com essa área. E a partir do momento dessa lei que foi divulgada lá no teu Instagram, eu vi por lá, que eu parei e falei, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Falei que não é normal. Aí eu fiquei surpreso, eu lembro que eu republiquei lá e tal, parabenizando. Eu achei bem surpreendente, cara, e assim, a tua secretaria, ela tá sendo bem notada nesse governo do Alci, né? Não sei se por bem ou se por mal, mas que está sendo bem notada, que antes só se via a Secretaria de Saúde e... Educação e Obra, no caso, né? E agora a Secretaria de Meio Ambiente está sendo bem notada, né? Acho que muito pelo teu trabalho e pelo teu trabalho também de divulgação, que é importante, né? A população vê. Como é que está a questão do lixão, cara? Como é que vocês estão tratando lá? Qual os projetos que vocês têm para lá? Porque a última vez que eu fui lá, cara, tá uma situação bem triste, viu? Primeiro, começando agradecendo, fico lisonjeado de fato pela manifestação de vocês aqui nesse sentido, e eu acho que isso muito se deve
por diversos fatores, mas cito alguns deles. A nossa secretaria é uma secretaria onde todos os integrantes lá são jovens que têm essa vontade e esse desejo que eu acho que habita no coração da maioria das pessoas, que o nosso município melhore, mude. Então nós temos essa sagacidade lá. Segundo, eu estou tendo agora essa oportunidade dada a mim por Deus, e faço a honra a quem tem honra aqui, ao prefeito Alci Costa, que, reconhecendo a capacidade técnica, nos proporcionou estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente. É uma vontade que é represada há muito tempo, e eu estou tendo a possibilidade de mostrar às pessoas que, primeiro, a pouca idade não significa incompetência e tampouco a ineficiência. Pelo contrário, a gente tem mostrado que não é a experiência que faz com que as ideias deem certo, é a vontade de fazer com que elas deem certo. Nós temos histórias e mais histórias de pessoas que, com muita experiência, não apresentaram aquilo que se propuseram. Então, acho que a secretaria tem dado certo. É uma secretaria que existe há 16 anos. Há 16 anos a Secretaria de Meio Ambiente ela foi fundada. Funcionava dentro de uma sala, dentro do prédio da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, sendo essa sala dividida por 3 funcionários e o secretário dentro do mesmo ambiente. Isso há 1 ano e 4 meses atrás. Hoje nós estamos com um prédio, nós estamos com um pátio de apreensão, nós estamos com o setor de fiscalização, setor de licenciamento, almoxarifado, gabinete do secretário, protocolo, enfim, a secretaria hoje ela tem vida. Temos um canteiro de mudas que está sendo feito. Enfim, a gente está hoje fazendo jus ao que de fato uma secretaria de meio ambiente deve fazer. Quanto à questão do lixão, que é uma prioridade nossa, a gente não tem conseguido de forma efetiva resolver o problema do lixão em si, mas nós estamos dando uma contrapartida, que é uma presença muito permanente do secretário lá. Inclusive, completei ano agora no último dia 21 de agosto, e mais da metade dos meus convidados, mais da metade de fato dos meus convidados para minha festa de aniversário na minha casa foram de catadores de lixo, recicladores de lixo de lá. Eu trouxe todo mundo de lá para cá, foram 60 convidados de lá, entre crianças, adultos, idosos, que, como todo ano eu faço, como ação de graça pela passagem do meu aniversário, eu dou uma cesta básica para cada pessoa, e esse ano eu foquei em convidar as pessoas do Cinelândia e abençoá-las com essa cesta. Que eu não divulgo esse negócio de entrega de cesta, porque eu não fico muito confortável com isso. Mas a fala é diferente da demonstração efetiva de alguém ali segurando. E quanto à questão em si do lixão, que é uma coisa que é um problema estadual, mas que também é um problema nacional, e existem leis nacionais dando prazo para que esse tipo de depósito de lixo seja extinto, é um problema que está sendo carregado por outros 4 municípios, e esses 4 municípios, junto ao nosso, entrou num consórcio, que é o Consórcio Intermunicipal para Resíduos Sólidos, que compreende Castanhal, Santa Maria, São Francisco do Pará, Inhangapi e algum outro município que a memória me falhou agora. São 5 ao todo. Só a usina usada para fazer desse lixo algo que possa ser feito compostagem, possa servir de adubo, custa mais de R$2 milhões. Uma usina preparada, bem feita, com uma esteira, com um galpão. Então é um empreendimento milionário. E nós temos o nosso FPM, que é o Fundo Municipal que é o Fundo de Participação Municipal, reduzidíssimo. A gente sobrevive, nosso município sobrevive de emendas de deputados que fazem alocação para cá, que é para fazer algo a mais. Se nós não entrarmos em consórcio com outros municípios para que a gente acabe com esse problema do lixão, nós não conseguiríamos efetivar e dar resultados positivos. Então, existe um consórcio, o consórcio ele está caminhando a passos largos, a sede desse consórcio, inclusive, com um prédio em Castanhal. Nós temos uma sala lá dentro, onde a gente atende as pessoas, existe rotativo. Se nós quiséssemos sair daqui agora, por exemplo, para ir para lá, poderíamos, e os demais 4 municípios também. Cada município receberá um aporte financeiro via governo federal, via BID, que é o banco que também está financiando isso daí. Só que, como tudo no Brasil, a burocracia nos impede de muita coisa. Então, eu tenho tentado me estimular. O presidente do consórcio é o prefeito de Inhangapi, o Egilásio, e eu me estimulo com ele toda vez que encontro ele por aí, porque eu quero que ele mantenha viva essa chama da certeza que isso vai acabar. E, inclusive, na última semana, no lançamento da candidatura do Thiago Araújo lá em Belém, eu estive conversando com ele, e ele me relatou
que agora a gente já está com a participação do governo do estado para que isso, de fato, saia. Então, infelizmente, não é uma saída comum. Tem gente que fala assim, não, porque não tira de lá e coloca para ali, não, tira dali e coloca... O mal que aquele lixão, que aqueles resíduos estão causando lá, é um mal que deve ser morto lá. Porque, do contrário, nós vamos levar o mal para outro canto e tornar um outro canto do município um lixão a céu aberto. E aquilo uma vez lá, o local ele fica inutilizável por muito tempo. Né? Por muito tempo. Então, é como se nós estivéssemos levando uma doença, o lixo, claro, levando uma praga para outro canto, e nós somos um município que somos rodeados por lençóis freáticos. Inclusive lá, aos fundos do lixão, tem um córrego que é contaminado. Agora, qual é o problema? Qual é a solução para isso? É essa que a gestão está tomando. É se juntar com outros 4 parceiros e buscar uma solução coletiva, onde a sede disso é Castanhal, onde haverá uma coleta diária no município, como já existe, e esse lixo é levado para Castanhal diariamente, para lá ser submetido dentro dessa usina e ser tratado e ser Essa usina ela daria conta dos 5 municípios? Dos 5 municípios. Foi feito todo um estudo, a CEPLAD, que é a Secretaria de Planejamento do Estado, envolvida. Então tem um estudo que foi feito para isso. Existem empresas que trabalham com a reciclagem de lixo, né? Fomentar também a vinda dessas empresas para cá não seria uma boa também? Seria muito bom, só que o que acontece? Essas empresas elas têm uma estrutura milionária. Elas dão certo, na verdade, em municípios de porte maior, que tem uma cultura também de reciclagem. Nós temos aqui, por exemplo, muita gente que, para mim, é dor de cabeça de muita gente, toca um fogo no seu lixo no fundo de casa. E, digamos assim, não é vantajoso para essas empresas o custo-benefício, porque uma vez contratadas, elas têm toda a obrigação de cuidar do lixo, vir para cá. E o preço que elas pedem para vir para o município é muito superior ao preço que o município tem condições de pagar. Mas mesmo fazer um consenso entre vários municípios para ela atuar, para elas atuarem? É algo que poderia ser discutido, mas como eu te falei, o que é o grande gargalo agora e o que é a grande tábua de salvação. Essa questão do consórcio intermunicipal foi algo que surgiu lá no primeiro governo do Alci, nos 2 anos que ele passou como prefeito interino do município, 1 ano e 9 meses. E surgiu lá, qual foi o nosso problema? Passaram 4 anos da antiga gestão, isso travado, por questões políticas, porque geralmente na política é desse jeito. Não, se fulano de tal está aqui no poder, perdeu a eleição, ele começou essa rua, ela vai ficar pela metade até o fim, porque foi ele que começou, não vou acabar. Aí fica assim, a mesma coisa aqui agora. Se tiver sentido o empenho, a determinação, a força de vontade, marcado reuniões, perturbado os outros participantes do consórcio para que esse projeto de fato saísse, hoje talvez nós já estivéssemos na efetivação disso daí. Mas, como eu te falei, essa cruz foi carregada até uma certa distância. E depois, pelo nome da coletividade, pelo nome do bem-estar do povo do município, quem assume a gestão não tem coragem de continuar carregando a cruz, que quer a sua própria cruz, não anda as coisas. A pessoa não quer o bem do município, ela quer criar alguma coisa que ela leve fama. Só ela leva fama. Eu queria fazer 2 apontamentos aqui. O primeiro, que a lei 12.305 de 2010, né? O Léo estudou bastante. Pois é, que eu dei É fissurado, né? Porque, como eu sou professor de geografia, eu tenho que sempre estar... Eu já dei aulas sobre isso tudo. E a lei, eu tenho, se eu não estiver enganado, o artigo 54, ele dá um tempo máximo para cada município, por exemplo, de 100 mil habitantes até 2022, os de 50 para cima, 100 para cima, até 2022, os de 100 para baixo até 50, 2023, agosto de 2023, e o nosso até 2024. Existe o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente para cumprir essa meta, para não deixar chegar nesse teto. E também, outro apontamento, a questão do aterro sanitário. É uma alternativa que vocês já avaliaram fazer? É algo que possa mitigar um pouco a questão do lixão lá? Boa pergunta, Léo.
Começando da última para a primeira. Esse aterro sanitário é uma coisa que nós já conversamos, é uma coisa que saiu eu, o prefeito, o secretário de administração, o professor Luiz Pontes, e um proprietário de um certo terreno, longe de lençol freático, com um solo bastante rígido. Levamos também um engenheiro, o professor Paulo Ricardo, para verificar lá a questão do envelopamento, não sei se é o nome, provavelmente não é o nome técnico, que é aquele tipo de... É uma manta. É uma manta que evita um chorume ser absorvido pelo solo. Então, tudo isso foi e está sendo verificado. A viabilidade, inclusive, já foi prospectada a questão de valores para isso. É uma coisa que está sendo vista para ver se nós conseguimos uma solução paliativa, provisória. Inclusive, isso foi falado com as pessoas que sobrevivem do lixão, porque qual é a grande questão? Uma vez a gente retirando esse depósito de lixo de lá do Cinelândia, nós temos por obrigação social também viabilizar transporte para as pessoas que vivem da coleta de lixo irem para lá. Porque a gente também está falando de algo que beneficia uma quantidade de pessoas e muita gente vive daquilo ali. Inclusive o bairro, até o comércio do bairro, ele vive daquilo porque as pessoas que trabalham no lixão são as pessoas que consomem lá. Então foi algo que criou-se um sistema próprio e movimenta também a economia do município e, sobretudo, das pessoas que estão ali. Então, tem essa questão social também. Já vimos isso com a Secretaria de Assistência, já verificamos a possibilidade de transporte, foi falado isso com eles lá, está caminhando. Não posso te falar que isso irá se efetivar, porque nós caminhamos de forma conjunta com essa questão do consórcio de resíduos sólidos. Então, uma coisa é para que exista se a outra não vier a existir. É a segunda pergunta. A primeira também tem muito a ver com a segunda, com a resposta da segunda. Porque, veja só, nós só vamos alcançar esta meta estabelecida de forma correta pelos governos federais que já passaram, se nós tivermos essa saída conjunta. Nós não temos condições, por exemplo, de fazer uma usina por conta própria. Não tem. Municípios do nosso porte não têm essa capacidade, a não ser que deixássemos de fomentar todas as demais áreas. Se você for lá, você vai ver os milhões que entram na prefeitura mensalmente. Mas você vê a entrada, tem que ver a saída. A quantidade de pessoas que vivem como funcionários públicos, 13º, a folha que mais se paga é a folha da educação, porque todos os meses tem pessoas saindo com licença prêmio, licença maternidade, todo mês tem gente entrando, terço de férias, quinto de férias. Então é um valor alto, mas que em sua maioria é consumida, claro, pela folha de pagamento. Então entra muita coisa, sai muita coisa, e o que sobra dessa muita coisa que entra, dessa muita coisa que sai, não é algo que daria para fazer uma usina dessa daí. Então, a pergunta, ela infelizmente, respondida de forma vaga, porque nós não temos a capacidade de falar por nossas próprias pernas que a gente vai efetivar. O que eu te garanto existem reuniões semanais minto, periódicas, de mês em mês, no Consins, nós temos um grupo onde nós somos informados do passo que está tendo. Nós temos uma equipe técnica lá dentro, do jeito que Castanhal tem, Inhangapi tem. Então é uma saída que todos os municípios que fazem parte querem, porque além de ser um fato histórico, é algo que vai proporcionar à população mais dignidade. E nós vamos ter um problema gigantesco sendo solucionado. E eu tenho muita fé em Deus, tenho muita determinação e força de vontade que vai ser nessa gestão, enquanto a secretaria estiver sob a nossa liderança, que isso vai acontecer, porque é uma coisa que eu quero, se Deus quiser, levar para a minha vida. E para concluir essa fala, eu sempre falo o seguinte: eu estou secretário hoje, daqui a algum tempo não estarei, e quero ser lembrado como um caboclo, como um filho de Santa Maria, que teve a possibilidade de fazer alguma coisa pelo município e fez, como um cidadão que teve esse privilégio de fazer algo pelo município. Então eu não estou lá para caçar inimizade, não estou lá para fazer confusão com ninguém, perseguir a vida de ninguém. O que eu quero é que no futuro a história reconheça que nós tivemos uma boa gestão, e isso gera a felicidade de qualquer homem. Sobre essa questão do lixão, eu lembro que o Léo, quando ele estava se formando, ele queria fazer o TCC dele em cima de um estudo no lixão, ele queria aproveitar o nosso município para fazer o estudo em cima disso. Eu conheci outro rapaz aqui na Desk também, que está fazendo um trabalho nesse sentido, e a secretaria, como você é o secretário, tem contato com esses jovens alunos do nosso município que fazem trabalho na área, e se vocês dão atenção para esse tipo de
de trabalho? Nós temos, inclusive, eu vou pecar porque eu não vou lembrar do nome dele, rapaz. Ele, inclusive, trabalha aqui na ADESC, ele faz trabalho também aqui com a França. Ele mora aqui perto, são tantos nomes que a gente acaba pecando por não lembrar. Mas a nossa secretaria, inclusive os concursados nos dizem isso, é a secretaria que historicamente teve mais rotatividade de estagiários. Então, constantemente, nós estamos lá com 2, 3 estagiários. Quem quiser estagiar, inclusive, aí nessa questão ambiental, procure a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente ajuda com muito gosto e você vai gostar ainda mais dessa área. E nós absorvemos essas ideias. Inclusive, o rapaz que eu estou pecando por não me lembrar do nome dele, ele tem um projeto muito bacana sobre compostagem, sobre questão da hidroponia, que ele está levando ao conhecimento da secretaria. Eu já falei com o pessoal da ADESC, no nome da professora França, para que a gente consiga conciliar isso e fazer algo efetivo para que a gente valorize o estagiário e valorize os próximos profissionais da área ambiental. Tem uma outra questão também que eu gostaria de levantar aqui, é porque o nosso município, a produção é um município agrário, né? Então nós temos uma grande produção agrária e de subprodutos dele. Um deles é a farinha. E aqui dentro do município nós temos três ou mais grandes usinas de farinha. A questão do tucupi dele, que é extremamente tóxico. Todo mundo que deve saber disso, que a mandioca tem cianeto, tudo, é uma substância tóxica. Enfim, como está sendo trabalhada, a secretaria trabalhou para que as usinas parassem de jogar o tucupi nas valas e prejudicando a saúde da vizinhança ali, principalmente em áreas de leitos, rios, que acontece aqui em alguns casos. Bom, primeiro eu não posso ser hipócrita e dizer que isso acabou de forma definitiva. Não acabou. A gente ainda recebe denúncias nesse sentido na Secretaria de Meio Ambiente. E eu vim para cá para falar com muita clareza e muita transparência. A segunda situação é que, por alguma questão, não sei se organizacional ou estrutural, a gente tem trabalhado para resolver isso, a Secretaria de Meio Ambiente ela fica um tanto quanto travada, porque vejam só, nós temos o poder de polícia de ir lá, de fiscalizar, de combater, de multar, de autuar, mas nós não temos o problema de resolução efetivo. Então eu fico numa situação muito delicada em chegar numa fábrica e dizer para ela, olha, tu vai ter que fechar aqui ou tu vai ter que fazer isso daqui sem apresentar uma solução. A gente trabalha em parceria com a Secretaria de Agricultura, que é a secretaria que detém o carro do tucupi. Então, muita gente procura o Diego, procura a secretaria para efetivar uma situação e acaba não conseguindo. E a minha opinião, clara, que inclusive já falei isso para o prefeito, para minha colega secretária de Agricultura, é que o carro do tucupi e outros artifícios deveriam ficar à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, porque é a secretaria especializada. Porque senão eu vou lá, tu tens uma fábrica de tucupi, eu vou lá para ti e tá assim, e aí, tu vem tirar? Senão eu vou ter que falar aqui com outra pessoa, aí eu não sei do horário dos carros, aí eu não sei da disponibilidade deles, então a gente fica com as máximas venhas e desculpas, às vezes feito um menino de recado. Olha, fulano tá com o tucupi dele extrapolando lá, vai lá. Cadê a efetividade da coisa? E eu fico numa situação constrangedora, porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Ou a gente faz para resolver, ou a gente faz para resolver. Então tem que resolver de qualquer maneira, não é? Até porque a farinha é o carro-chefe do município e o que faz a roda girar em Santa Maria é os milhões arrecadados por mês com os donos de casas de farinha. Claro, milhões não para a prefeitura, obviamente. Os milhões que esse mercado movimenta. Nós temos aqui empresários do nosso município, temos a graça de ter empresários que fornecem farinha e outros derivados para o líder. Então nós temos gigantesca. Então nós temos isso. O que nos falta é explorar a identidade visual e a identidade da farinha no nosso município. Nós temos Bragança, por exemplo, que não produz mais farinha que Santa Maria. Estava até com uma discussão amistosa com um amigo e ele queria, mas na verdade o que é? O povo de Bragança, de forma inteligente, correta, fez com que a farinha fosse a identidade do nosso município. Nós não temos um município com essa identidade visual, é o que nos falta. Nós precisamos ter uma festa relacionada à farinha de mandioca. Festival da farinha de mandioca de Santa Maria, cadê?
temos que ter, porque é o que gera economia, é o que nos dá sustentação, é o que emprega centenas, desculpa, de o pessoas. atual secretário de Cultura? Nós temos a dona Lourdes Machado, que inclusive está ressuscitando aí alguns grupos de carimbó, fazendo tudo isso. É uma secretaria que está também com a incumbência de dar essa visibilidade toda que o esporte está tendo no nosso município. Levou agora os nossos garotos aí para uma semifinal do estadual. Então, falo com pouca propriedade, porque não é uma pasta que, claro, que eu esteja à frente, mas é uma pasta que, dada o devido valor, está fazendo um bom trabalho no município. Inclusive, essa ideia que eu falei do festival de farinha, de mandioca e tudo, foi uma ideia que eu levei até ela e está sendo pensada. Espero que colocada em prática. Conversar com a gente? Com muito gosto, ela é muito... Vocês vão... Agora eu vou ficar com ciúme, porque vocês vão gostar dela mais do que de mim, porque ela é gente boníssima, muito gente boa. Legal. Cara, a gente falou agora do tucupi da farinha, né? Opa. Caiu aqui os erros da... Deixa aí, depois eu pego. Pode pegar, vontade. Depois corta, né? Não, até deixa, o pessoal gosta. Eita, logo no iPhone, meu Deus. Meu rim até sente aqui. Uma coisa aqui que eu queria trazer à baila também para poder falar. A questão dos animais, até para que as pessoas possam saber que nessa primeira, segunda semana a gente está definindo aí a data, mas já está previamente definida, nós teremos uma castração. Nós vamos fazer da Escola Eliane Amorim um hospital gratuito para castrar animais de pessoas, em regra, que não têm condições de castrar o seu bichinho. Então não é uma coisa passageira, eventual, a gente vai fazer isso, queremos fazer isso pelo menos de 3 em 3 meses. Já teve esse mês, não teve? Não teve. O que teria agora no dia 10 de agosto foi adiado agora para o começo de setembro, sim. porque nós não conseguimos efetivar essa vinda do pessoal lá de Belém. E é uma coisa que, inclusive, eu faço questão de falar, porque nós estamos num ano eleitoral a nível de Estado e a nível de Brasil. E o que eu peço de forma repetida para as pessoas é que a gente consiga eleger pessoas, sobretudo que têm participação no desenvolvimento do nosso município. Nós somos uma cidade trevo e isso é bom para muitas questões e ruim por outras. E uma das coisas ruins é o que é? Que muitos deputados, para irem para outros municípios, passam por aqui. Então todo mundo passa por aqui. O problema é que quase ninguém deixa alguma coisa aqui de bom. Todo mundo passa por aqui, para ali no Jeju para comer uma tapioca, para aqui pela avenida, parou, conversou, pediu um voto, o cara vai ter um voto, vai ter 2, vai ter 3 votos aqui, sem ele ter colocado um prego numa barra de sabão. Então, se eu for votar no fulano de tal, tá, pera lá. O que foi que esse fulano fez para melhorar a minha vida em forma de coletividade, não a minha vida individualmente. Mas ele já mandou emenda para a saúde, que viabilizou uma compra de uma ambulância, que pode levar uma mãe, um filho ou qualquer pessoa para o hospital. Ele já investiu na área da educação, ele já investiu na área do meio ambiente. Então eu faço questão aqui de dar a César o que é de César. O deputado estadual Tiago Araújo é um cara que já mandou emendas para a Secretaria de Saúde, viabilizando a aquisição de equipamentos. Nós temos aí mais de 100 roçadeiras agrícolas, que isso viabiliza o homem do campo a deixar de passar o dia todinho com a foice na mão dele para roçar uma tarefa de roça. Agora ele está com uma roçadeira profissional, e isso dada gratuitamente. Gratuitamente, assim, através dos impostos das pessoas que estão pagando por isso, mas através de um deputado. E nós temos agora uma ação dos animais que está sendo viabilizada pelo deputado. Nós vamos ter aí mais de 15 profissionais da área veterinária que estarão castrando e cuidando de animais no nosso município. Então, isso justifica o cidadão de Santa Maria a dar um voto de confiança para o cara, porque ele fez por onde merecer. E como é que faz para a pessoa entrar em contato para, no dia marcado, poder levar seu bichinho para fazer a castração? Nós estamos agora fazendo o cadastro de reserva, porque a procura foi tão grande que em menos de uma semana nós alcançamos os 150 animais. Então já não tem mais vaga para essa remessa agora, para essa ação. Porém, procure a Secretaria de Meio Ambiente. A associação está em conjunto com vocês? A gente trabalha de forma parceira, constante e permanente com o pessoal da associação, que cumprimento a todos vocês aí em nome da querida professora, sempre professora Shirley Cardoso, que inclusive aqui, fazendo justiça, sempre que a vejo, relembro que ela sempre ganhava
ao final de cada ano, o título de melhor professora. Eu tive muitas professoras boas, mas eu quero lembrar Há aqui da professora controvérsias, Sheila. há controvérsias. Eu voto muito na professora Shirley. Ela me estimulou aí no caminho da geografia. Eu não estou votando, eu estou dizendo. Então a minha situação é delicada, né? A professora Sheila é um exemplo para muitos daqueles que foi seus Vamos já alunos. começar aquele negócio assim. Você disse que foi professor da professora Márcia, mas nunca fez as 15 folhas de redação dela. Nunca ela pegou na tua mão ali dizendo, olha, pera lá que esse O aí tá errado. Na minha época eu gostava... Eu dei muita dor de cabeça pra professora Márcia. Ela, Meu mas Deus do céu. Eu gostava da aula da professora Joana, aquela que sempre dava aula lá no João Gabriel. Professora de História. História. Joana Dark. Joana Dark, né? Até o nome é histórico. Eu gostava muito da aula dela, que eu ficava pensando e tal. Não era o melhor aluno dela e tal, mas... Ela fazia refletir, é verdade. Fazia demais. Cara, a associação falou muito sobre essa questão da importância de castrar animais. Isso, muita gente pode achar que é maldade e tal, mas, cara, a população de animais cresce de uma forma desenfreada, né? Desenfreada. Nós vemos esse crescimento nas ruas da nossa cidade. Inclusive, após essa parceria efetiva, que é uma parceria que existe há muito tempo da PRF com a Secretaria de Meio Ambiente, mas só agora nós estamos dando visibilidade, doando material para reforma de escolas, para feitura de pontes, para bancos que as pessoas estão sentando aí na praça. É uma parceria antiga, mas que só agora... São apreensões lá que eles mandam para a Secretaria? A autoridade responsável por verificar o crime ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente. A PRF verifica esse indício e encaminha para a Secretaria esse indício, e ela vai lá, constata e encaminha relatórios depois. Só para concluir essa etapa. E nós estamos agora no processo final de construção de 10 casinhas padronizadas que serão colocadas em locais estratégicos para que a gente consiga dar uma maior dignidade aos animais de rua, que são ali... Até que eles sejam adotados, caso apareça quem queira. Exatamente. Aí essa parte vai ficar com o pessoal da Associação dos Amigos dos Animais. Né? Então nós vamos entrar com a parte... prática ali, na né? prática, a gente vai entrar com a parte estrutural, dando dignidade à vida desses animais, que foram animais pegos e jogados de forma irresponsável e criminosa por gente que deveria cuidar e não cuidou. E claro, a gente vai verificar, eventualmente, a doação de uma ou outra para quem de fato está em situação financeira delicada. Porque existem situações, para vocês terem uma ideia, que a condição do cachorro, a condição do animal, ele está repetindo a mesma condição do dono. Então, às vezes, nós estamos tendo denúncias de maus tratos, nós entramos na casa para verificar, o tutor do animal está tão penalizado quanto ele, está tão em estado tão deplorável quanto ele. Aí como é que vai punir uma pessoa dessa? Não tem como punir. Não tem como. Sabe, às vezes existem situações do cara dividir a comida dele com a comida do animal dele. E às vezes a única coisa que ele tem na vida dele é aquele animal. É uma companhia, trata bem, e o animal compartilha da mesma situação de vida. Aí a gente vai para uma questão social. Até para denunciar tem que ter um certo cuidado, né? Certo cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, como aqui tudo vira política, tem gente também que denuncia para perseguir. Tem isso, né? Aí a gente vai lá, verifica e tudo e tal. Eu tenho muito orgulho de dizer que nesses 18 meses à frente da Secretaria de Meio Ambiente, e eu sou um cara que tenho diversos adversários políticos, não são meus inimigos, são adversários, pessoas que pensam de forma programática diferente do Diego, mas não são inimigos do Diego, pelo menos não as tenho como inimigo, não sei ela se a mim, mas eu nunca utilizei do poder temporário, passageiro, efêmero, que eu tenho para perseguir absolutamente ninguém. Falar sobre isso é até uma questão polêmica na minha cabeça agora. Rapaz. É natural quando um governo muda, principalmente num município tão pequeno que a gente percebe, né? Os adversários ficarem brigados e tal. Como é a tua relação com o governo anterior ali, com a Diana, com o Lucivando? E se tu consegue apontar ali alguma coisa boa do governo deles? Porque a gente vê muito crítica, né? Sim. Mas consegue apontar alguma coisa legal que eles fizeram ali pelo município? Bora começar do começo. Eu não tenho bom relacionamento nem com ele nem com ela. Mas nós nunca chegamos a nos agredir pessoalmente. Nunca houve nenhum tipo de agressão verbal ou agressão física, claro, pessoalmente, de frente um para o outro. A ex-prefeita é um tanto quanto debochada. Isso aí então, já houveram situações, enquanto ela prefeita, em que esse ar de deboche acabou me afrontando, digamos assim. Ela
Além de debochar. Digamos que você não é uma pessoa tão fácil também, né? Eu não, é muito ruim você ser advogado de si próprio e juiz de si próprio. Então, eu não posso concordar e nem discordar da tua situação, porque, enfim, mas eu tenho opiniões bastante definidas. Sou um caboclo muito difícil de ser falso. Então, às vezes que eu me manifesto pode aparentar uma certa arrogância, uma certa boçalidade, mas quem me conhece de fato sabe que eu não sou nada disso. Pelo contrário. Mas como nós sempre estivemos de lados opostos, a gente acabou tendo essa certa aversão. Um fato que eu às vezes repito, que até aquela segunda eleição, segunda eleição, não me lembro aqui, eu sempre mantive, não posso dizer laços de amizade verdadeira, profunda e tudo mais, mas sempre mantive um contato cordial, respeitoso com o Gabriel, que é filho da ex-prefeita. Até, na verdade, esse laço de amizade ele foi mantido até a mãe dele se candidatar. Depois disso, por questões óbvias, é mãe dele e a gente acaba fazendo críticas que atacam, a relação desandou e nós não temos contato algum, mas respeito politicamente, não me considero inimigo, respeito politicamente, mas tenho diversas divergências, sobretudo devido à forma do poder. Eu acho que o poder ele deve ser alternado, ele não pode ficar dentro de um status familiar. Para o bem ou para o mal, para errar ou para acertar, a gente tem que trabalhar com essa questão de oxigenação do poder. Então, eles têm um projeto que não me agrada muito, que é se não for a mulher, o marido, se não for o marido, vamos preparar o meu filho aqui, porque pode ser que eu seja inelegível, você também. E eu acho que dentro do grupo deles, dentro do grupo de oposição, existem muitas pessoas boas, existem gente de fato comprometida com um futuro melhor, com coisas boas. Existem pessoas que acreditam nesse projeto de governo, respeito muito isso. Não posso e nem farei a demonização de um grupo. Tenho ciência que lá existem muitas pessoas boas que dentro de suas pastas, quando tiveram a oportunidade, desempenharam determinadas situações que foram sim para o bem do município. Porém, na avaliação do todo, do geral, não é algo que me satisfaz por conta da lida com o poder. Eu não gosto do poder para perseguir, para diminuir, para menosprezar ninguém. Eu acho que isso aí deve ser utilizado para cuidar das pessoas e para cuidar das pessoas dentro do município, fora dele, como fizeram governando de outro município para cá, não foi algo que me deixou satisfeito. Tem uma coisa também, tua carreira... Ligaram a metralhadora aí. Não, assim, a gente, claramente, essa política, essa eleição agora para presidente da República vai nos mostrar muitas coisas. Uhum. E uma delas é que é necessário uma renovação política, que nem você falou, oxigenar a questão de quem está no poder e trazer ideias novas para o nosso país, porque a gente está precisando muito. Tem vontade de um dia não, eu sei que tu vai, a pergunta eu acho que é meio óbvia, mas quando tu já conversou assim com alguém, cara, daqui a algum tempo eu vou sair, vou me lançar mais para frente. Tem já uma previsão? Pergunta delicada aí do nosso amigo. Inclusive, teve uma pergunta, a outra pergunta aqui do Instagram foi essa, se você pretende se candidatar de fato para prefeito futuramente. Eu acho, eu vou por partes. Deixa eu te falar. Eu sou um cara que eu tenho muita fé no que se faz. A lei da semeadura é um fato. Você planta, você colhe. Não tem esse plantio que seja opcional. A colheita, na verdade, não tem colheita que seja opcional. O plantio, ele é. Você planta ali, você escolhe o que você quer plantar. Mas a colheita, ela vem. E o que eu planto desde muito novo é lealdade, trabalho, sinceridade, honestidade. E a lei da semeadura, ela tem se cumprido na minha vida porque, como nós estamos conversando aqui, não tenho família poderosa, não tenho família ligada à política, mas devido aos plantios que foram feitos, eu tenho colhido isto. Com muita humildade, esperando a vez de cada pessoa, com fé em Deus, sem atropelar, sem ser covarde com pessoas, porque na política, infelizmente, é um meio onde a covardia tende a imperar. Então, eu não trato isso, é tanto que eu sou deste grupo
desde sempre, nunca mudei de grupo, nunca mudei de lado, estou aqui, permaneço aqui, estarei aqui. Muitos chegaram, outros permaneceram, outros foram embora e cá estou eu. E aqui eu vou permanecer, com as minhas convicções, com as minhas ideias, com o meu plantio. Se algum dia, com humildade, com o trabalho prestado e com algo que justifique eu apresentar meu nome, como apresentei na eleição passada como pré-candidato a prefeito, esse dia chegar, eu farei isso com muita tranquilidade. Inclusive, o meu nome como pré-candidato a prefeito na eleição passada foi um pedido do Partido do Cidadania para que eu fizesse isso. Mas em nome de uma composição, de uma aglutinação, para que nós ganhássemos a eleição e tivéssemos a possibilidade de trabalhar por Santa Maria, como estamos fazendo à frente da Secretaria de Meio Ambiente, eu aceitei. Então, basicamente, se resume nisso. Eu estou plantando. As pessoas estão vendo, a história vai reconhecer, e se estiver nos planos de Deus, se for da vontade de Deus, que algum dia, em algum futuro, a gente consiga conduzir o município de outra maneira, estar à frente de algum cargo que não seja de secretário ou vereador, eu estou disposto. Quem vai avaliar isso é a população. Interessante. Sobre outra pergunta que eu ia fazer, a questão o que está se desenhando, pelo menos nas conversas que eu já tive, bem superficiais, é que daqui a 2 anos provavelmente vamos ter Alcir contra Diana, provavelmente, é uma chance. E caso eles venham a ganhar, como se daria a tua transição da secretaria para eles? Ou se em algum momento tu acha que tu pode trabalhar em conjunto com eles para manter o trabalho que tu vinha trazendo? Tô te dizendo que tu ligaste a metralhadora, rapaz. Não, na verdade é porque assim, cara, eu nunca participei diretamente da política lá de dentro, né? Então, a gente vê muito nas redes sociais o clima como tá. E uma curiosidade que é minha mesmo é de saber como essas pessoas fora das redes sociais, se elas se dão bem ou se elas têm algum tipo de relação. É uma curiosidade que eu sempre tive por não participar lá de dentro. Eu tenho muita relação boa com pessoas que tiveram posição de comando lá. Não tenho com os caciques, digamos assim. Mas tenho muita boa relação. Nessa situação aí, provavelmente é uma vinda de Alcir Costa contra Diana Mello. Posso te garantir uma coisa. Eu acredito que, de certeza, quem nós temos como pré-candidato a prefeito do grupo do prefeito é ele próprio, vindo para a reeleição. Com quem ele vai concorrer diretamente é uma coisa que não está muito esclarecida, porque, veja só, a ex-prefeita Diana e o ex-prefeito Lucivandro, eles acumulam uma série gigantesca de processos por improbidade administrativa, por crimes eleitorais, já foram condenados em diversas instâncias. Existe um processo que corre na vara eleitoral de Castanhal, que foi um processo que eu acho que vocês tiveram conhecimento daquela gravação, onde o Lucivandro chega para um cidadão oferecendo R$10 mil, um emprego e uma quantidade de combustível para ele apoiar. Isso por si só, esta gravação, em tese, ela gera inegibilidade, tanto nele quanto nela, de 8 anos. Isso é um processo que está correndo. Se será positivo ou negativo, não compete a mim dizer, mas pelos meus conhecimentos, por falar com alguns amigos que são advogados eleitorais, há uma probabilidade grande que se confirme essa sentença, porque é uma gravação do cara oferecendo propina para um apoiador. Além disso, por exemplo, na noite de ontem foi divulgado um vídeo do prefeito, onde ele está visitando uma rua, e essa rua que é aquela rua ali que passa por detrás da subestação, que está intransitável, não passa nem caranguejo. Xavier Pacheco, né? Xavier Pacheco. E aquela rua, ela é um fruto de um convênio feito no governo da então prefeita Diana Mello com o governo federal. Houve uma documentação enviada para a Prefeitura de Santa Maria há poucos dias atrás, onde aquela obra está reprovada e faltou a prestação de conta de mais de R$1.500.000, R$1.700.000. Eu cheguei a ver um vídeo do Alcir falando sobre isso. Então, primeiro, existe uma obrigação de fazer, que é da prefeita e da empresa, ou seja, ou devolve o dinheiro, ou faz a obra como tem que ser feita. Acredito que isso não deverá acontecer. E depois vai para a seara da criminalidade administrativa. Então, ou seja, crime de responsabilidade, que gera inegibilidade. Então, o prefeito vai apresentar ao final do mandato dele os motivos pelos quais ele deve ser reeleito, o que ele fez para merecer isso, e com quem será é que a dúvida persiste, porque, como eu te falei, existem muitos processos somados entre Diana e Lucivandro, e como no passado eles não puderam ser, pode ser que a história se repita ou não, mas a história tende a se repetir, porém o futuro nos dirá.
Nessa situação, o auxílio não pode mexer lá e acabar consertando alguns... Não, aí que tá. Qual é o grande problema e a importância de ser divulgado isso para que as pessoas entendam? Digamos assim, o Jackson é prefeito de Santa Maria. O Jackson recebeu aqui 2 milhões do governo federal para asfaltar a Avenida Santa Maria, por exemplo. O Jackson contratou uma empresa mediante processo licitatório e tudo mais. Essa empresa fez esse serviço e essa empresa vai dar uma garantia para a feitura daquele serviço de 4 ou 5 anos, ou seja, o serviço está garantido pela empresa. E tu não gastasse o dinheiro todo lá. O governo federal, o Ministério do Desenvolvimento, as controladorias encaminham para o município, depois que o Jackson sai e o Léo assume, um documento dizendo assim, olha, primeiro, o asfalto era para ter 5 centímetros, tem 3. Segundo, a obra era para durar 7 anos, durou 1 ano e alguma coisa. Terceiro, era para gastar 5 milhões, tu só gastaste 2. Para a prefeitura, que tu não é mais prefeito, Jackson. Então, basicamente, o que as controladorias estão fazendo é falando com a prefeitura, é com o CNPJ, não é com a pessoa. Que a prefeitura é um CNPJ, tu sai e os problemas continuam lá, eles não, em regra não te acompanham. E é o que está acontecendo agora. Recebeu-se esse documento e não pode se fazer isso lá porque você está querendo consertar o certo. Não pode, é questão de legislação. Então não é, quer dizer que o prefeito não está resolvendo porque ele não quer, não, é porque não pode. Veja, nós vamos receber aí uma quantidade significativa de pessoas como turistas na cidade, familiares de pessoas que estão vindo para o Sírio. Então, qual era o prefeito que não queria estar com as ruas ao entorno da grande massa organizada? Qualquer um. O negócio é que o trabalho foi feito de má qualidade. Naquela rua Raimundo Maia, que é aquela rua do valão ali, quando chove a água invade a casa das pessoas. O prefeito Eu ia fazer uma pergunta em relação relacionada a ela. Eu, inclusive, estive lá, fiz um vídeo lá, foi mais de 1 milhão num pedaço de rua, onde a rua está intransitável e não pode ser mexida, porque está documentada como algo que foi recurso para lá. Para o Ministério do Desenvolvimento, para o governo federal, está lindo. Está ótimo, mas se for ver na prática, está lá o caos instalado. Então, primeiro se documenta, se respalda, para que o prefeito, porque o que acontece? Se o prefeito não encaminhar, e aí a advocacia da prefeitura, o jurídico da prefeitura, fez todo um procedimento e encaminhou para o judiciário. Se não for feito isso, o próprio prefeito atual, o prefeito Alci, cometerá por tabela o mesmo crime da sua antecessora. É o que diz a legislação. Então, se não for feito isto que ele está fazendo, ele responderá pelos crimes dela. Então, responsabiliza-se ela, a gestão dela, para poder ser feita alguma coisa. Interessante. Eu sei que não é contigo, mas eu vou perguntar, já que tu falou mais ou menos o nome do prefeito, né? Quando a gente for, quem tem conhecimento vai lá na PGFN e pesquisar os principais devedores, você pode filtrar por município. E aí você vê quem são os principais devedores do seu município, viu? Tem muita gente lá. Só que, em primeiro lugar, no nosso caso, está a prefeitura. Mais de 10 milhões lá e tal. E o que aparenta é que a cada governo aumenta mais essa dívida. E como funciona, cara? De quem é a responsabilidade de pagar essa dívida que está lá? Tu sabe responder essa parte, hein? A responsabilidade é do município. Quando eu falo município, eu falo do município em si. Não da pessoa, falando do município. Então, quem está à frente dele, naturalmente, absorve essa envergadura. Esses 10 milhões da Arará são milhões provavelmente, de INSS. Dívida com a Previdência. Essas coisas, questões de impostos, de recolhimento de folha de pagamento. Quando nós recebemos agora o município, é por isso que se instalou uma crise também, e eu estou falando leigamente, eu estou falando devido os dias que eu acompanhei a situação pela época de transição, não é algo que eu domine, porque eu não faço parte desse grupo orçamentário e jurídico da prefeitura. A minha área, naturalmente, como se sabe, é outra, é o meio ambiente. Mas, o que acontece? Quando nós recebemos o município, quando o prefeito recebeu o município, tinha uma dívida acumulada pela gestão da ex-prefeita de mais de 3 ou 4 meses acumulados de que ela não repassava
pro INSS, ou seja, a pessoa que se aposentasse naquele período, ela não conseguiria se aposentar porque ela não estava com o recolhimento dela sendo feito de forma correta. E quando caiu o dinheiro da prefeitura, que é o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, dia 10, dia 20, dia 30, que são os dias que caem, foi automaticamente sequestrado pelo erário todo o dinheiro. Então, veja só, o município que ele sobrevive em regra de FPM ficou sem dinheiro para se manter. E fazendo ajustes, controlando gastos, o prefeito conseguiu manter, que é o que ele sempre prega e fala, salários em dia. Esta obrigação de pagar os impostos é uma obrigação do município e todo prefeito tem que cumprir ela. Só que nunca se consegue cumprir tudo. Porque, por exemplo, se o prefeito Alcir Costa hoje quisesse pagar tudo isso daí, primeiro que não tem dinheiro para pagar. Impossível ter. Não tem mesmo. Eu falo isso tranquilamente porque não tem como você retirar todo esse dinheiro para pagar uma dívida com uma série de outras obrigações a serem cumpridas. Se quisesse fazer isso, não poderia. E se fizer isso de prefeitos anteriores, deixa de fazer na dele. Quando o Alcir entregou a gestão dele de 2 anos, que ele teve para ex-prefeita, ele entregou com o INSS dele pago e com dinheiro em conta para pagamento de salário. Eu me lembro até que eu não era secretário na época, era chefe de departamento da Secretaria de Educação. E depois de nós termos perdido a eleição, ter sido derrotados na eleição, eu fui na casa do secretário de saúde, Dr. Jorge, na época, e continua sendo nosso agora novamente, onde peguei uma folha de pagamento e um extrato bancário, bati uma foto e publiquei no meu Facebook, e até hoje está lá, demonstrando à população que tínhamos deixado a gestão com dinheiro em caixa e contas pagas. Então, isso está documentado e registrado pela história nas redes sociais. Não foi feito agora, foi retirado, para você ter uma ideia, nós chegamos na prefeitura sem computador, não tinha caneta, não tinha provedor. Eu mesmo, ainda depois da ex-prefeita derrotada, passei pela prefeitura e vi a retirada às escondidas de uma série de documentos da prefeitura. Eu bati foto, eu fiz vídeo, e isso foi judicializado. Fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência, ou seja, pegamos um barco cheio de buracos e sem ninguém para dizer assim, olha, não teve transição no nosso governo, nós chamamos a ex-prefeito para falar com o ex-secretário de Educação, ex-secretário, enfim, bora fazer a transição? Não teve. O que foi feito foi entregar a chave pelo vigia. Abrimos a prefeitura sem um computador. Então o município ele foi funcionar depois de 3, 4 meses mesmo. E aí foi onde foram aparecendo a retenção de recursos e tudo. É porque ano eleitoral, o que foi feito com recurso eu deixo para o pensamento das pessoas aí. Pretende fazer a transição, caso vocês... Se eventualmente as pessoas lá no futuro reconhecerem que nós não merecemos uma segunda chance para ficar, eu estarei no prédio da Secretaria de Meio Ambiente recebendo o próximo secretário ou a próxima secretária, mostrando a documentação, e pode ter certeza que vai estar tudo respaldado. Isso aqui fica guardado para a história e tenho certeza que utilizarei esse vídeo um dia, porque nada é eterno, para demonstrar que o que eu estou falando agora aqui eu cumprirei. Só não farei isso se a pessoa que for lá não me quiser. Ou estiver preparado lá com 4 facas e alguma coisa assim para... E não é muito difícil acontecer num município pequeno, né, cara? O cara vê de tudo. Ah, cara, interessante. E tá há quanto tempo aí, João? 1h30, né? Tá. 11h24. Tem que sair até que horas? Meio-dia? Fica tranquilo. Já, manda aí. Eu queria conversar contigo, cara. Quando tu dá essas... Já dou uma preparada aqui, viu? Não, é que assim, tu falou daquela questão da Raimundo Maia, e existe uma questão muito precária aqui no nosso município. Isso não é uma crítica à gestão, mas uma crítica a todas as gestões passadas que deixaram isso acontecer, e está acontecendo novamente agora. A questão dos alagamentos aqui em algumas ruas. Por exemplo, na última teve aquela tempestade no mês de maio, se não estiver enganado, que choveu o dia inteiro e teve vários alagamentos. Principalmente ali na região ali próximo a... Como é o nome da rua?
Ali, passando a rua do posto, por trás da escolinha ali, aquela região ali, ela é muito alagadiça, e também ali na saída do Barrolândia, lá no final do Barrolândia. A Secretaria de Obra, ela tem alguma participação para melhorar essa questão, ou isso vai exclusivamente da Secretaria de Obras? E outra é a questão também do lixo que se acumula naquela parte ali. Tem Qual parte? algumas partes aqui na saída da cidade, ali Sei, do próximo do trevo ali. Mas aí tem que ver também se ele pode responder, né? Em nome da Secretaria de Obras, né? Não, eu tô perguntando se existe alguma participação da Secretaria de Meio Ambiente sim. para mitigar isso aí junto com a Secretaria de Obras. O que acontece? Veja só. Eu tenho alguns vídeos e algumas fotos de quando, por exemplo, foi ser jogado esse asfalto aqui no bairro da Estrela. Eu estava lá na esquina da rua fazendo um vídeo, na época da antiga gestão, demonstrando os milhões que seriam gastos. Por se tratar de um ano eleitoral, que foi o período no qual teve essa quantidade de asfaltos distribuídos no município, as coisas foram feitas de qualquer jeito e continuam a nos dar dor de cabeça. Veja só, não tem possibilidade de uma coisa dar certa se ela não for bem feita. Para que uma massa asfáltica seja jogada numa rua, tem que ter o quê? Tem que ter topografia, tem que ter engenharia, tem que ter minimamente a visualização da queda d'água da rua. Não pode o patrulheiro que nem eu via, a minha rua foi asfaltada e alaga. Minha rua alaga completamente. O cara olhar aqui e dar um golpe de vista. Não, baixa mais aí. Baixa. Pelo amor de Deus. Que engenharia é essa? Aí não tem macrodrenagem, não tem drenagem. A água toda escorre por cima do asfalto. Então antes não havia alagamento porque não havia asfalto. Porque a terra cuidava de sugar ali a água. E agora os alagamentos existem porque foi colocado o asfalto, mas abaixo do asfalto não tem nada. Porque existe uma cultura burra, equivocada, de que o gestor faz abaixo do asfalto, ninguém vê. Aí foi desse jeito. Então, qual é a nossa grande dor de cabeça? É que estas ruas asfaltadas, elas estão dentro do período de garantia que a empresa dá. Então, era muito simples se legalmente o prefeito pudesse falar assim, olha, atenção Ministério de Desenvolvimento, mande novamente recursos para Santa Maria para asfaltar a Rua da Selva direito, que a gente vai tirar isso e colocar. Não mandam. Olha, prefeito, já foi feito asfaltamento, aí tá aqui documentação, provado, comprovado. Foi feito de forma errada, equivocada. Como é que se resolve isso? Primeiro, infelizmente, eu passo por isso na minha rua, alaga a minha rua, a gente tem que ter paciência. E segundo, é justamente isso que está sendo feito. É o prefeito demonstrando através de documentos, de laudos e perícias, que foi feito o serviço, mas foi feito o serviço de forma equivocada e por isso os transtornos estão sendo causados. Aí o Ministério autoriza, manda recurso para ser refeito alguma coisa. Entende? Não tem como resolver desse jeito. Eu queria que tivesse, eu mesmo sou vítima dessa situação, mas não é. A segunda situação é essa questão do lixo perto do trevo. Eu já coloquei gente de Tucaia lá, não consegui achar. Porque como não tem moradores perto, nós trabalhamos provocados pela população que faz a denúncia, não tem quem denuncie. Então a gente já foi até revirar o lixo para ver se via alguma sacola, alguma coisa assim que identificasse quem estaria fazendo aquilo lá. O que eu quero deixar aqui é um apelo à população que se você vê um descarte irregular de lixo, você procure a Secretaria de Meio Ambiente. E um fato curioso, Jackson, é que tem muita gente que trabalha tocado pela vingança. Por exemplo, eu questionei a situação dos fogos que foram soltados agora, e aí teve gente que mandou no meu privado e em grupo falou assim, olha, tu falou isso daí que a igreja soltou, mas o fulano que solta, tu não foi lá falar. Eu disse, quem foi que me disse que o fulano tinha soltado? Quer dizer, a pessoa guarda para ela os problemas para poder apontar o dedo na cara do outro ou como uma justificativa que ela tem. Para quando ela quiser fazer alguma coisa irregular, ela fala assim, não, eu vou guardar isso daqui para quando eu quiser fazer o que ele fez e vierem comigo dizer, por que tu não fez com fulano? A denúncia tem que ser feita, a gente não pode adivinhar. Então fica aqui o pedido para que você, verificando uma dessas coisas que a secretaria tem o poder de fazer, de resolver, você procure os órgãos e denuncie, que você não ficará sem resposta. Interessante. O cidadão, ele pode ser o fiscal, né?
Ele, na verdade, é a obrigação dele, né? Obrigação, Fiscalizar também. Obrigação. E aí, qual é o jeito mais fácil, cara, de comunicar a secretaria de forma principalmente anônima? Muita gente não quer, porque às vezes conhece o O que é que meliante ali. acontece? Nós recebemos muitas denúncias, nunca vazou. Nós trabalhamos com bastante ética nessa questão. A pessoa vai para uma sala e conversa com a chefe de fiscalização, que é a responsável por colher essa denúncia. Mas nós priorizamos a denúncia escrita, justamente para que a gente não seja acusado depois de política e de perseguir fulano, que não teve nada. Ele veio aqui porque ele não gosta de mim, mandou aqui porque não gosta. Não, porque em regra, quando a pessoa não quer se adequar, a gente faz um relatório e encaminha para o promotor. E nesse encaminhamento, a gente depois não pode ser acusado de perseguir politicamente. Então a gente pede que as pessoas elas procurem a secretaria para te documentar essa denúncia. Claro, resguardado o anonimato. Interessante. É importante, né, cara? Por exemplo... Todos deveriam fazer esse papel de cidadão e denunciar quando... Eu vejo muita gente se incomodando com aquela descarga barulhenta, né? E às vezes questiona. Fala, a gente só entre o grupinho ali, mas certo é denunciar, né? Ele vê a descarga barulhenta. Ele às vezes tem um vizinho que tem descarga barulhenta. Ele fica na frente de casa acabando com a vida do coitado do secretário que está em casa às vezes, sem saber que o cara tá com a descarga barulhenta. E ele não tem coragem de ligar e falar assim, olha, Diego, tem uma rua aqui, o fulano tá aqui, ou, sabe? É só pelo prazer, porque o que acontece? Quando a secretaria vai lá e resolve o problema, acaba com o prazer do desgraçado de falar mal. Aí ele quer manter o problema lá, que é aquilo que eu falo, é a história do quanto pior, melhor. Tem gente que gosta disso aí. São os famosos profetas do caos e os que mantêm o caos ativa. Cara, tu tem um jeito assim um pouco peculiar nas redes sociais, né? De quando tá falando sobre alguma situação ali, ser bem incisivo, né? E eu já vi muita gente falando que tu só faz aquilo porque é nas redes sociais e tal, não sei o quê. Como é que tu lidar com essas críticas? Na verdade, chega essas críticas? Chega, assim, chega como ouviu falar, que diz e tudo mais. Só que o que eu costumo falar, repetir, o que nós somos é o que nós fazemos. O que nós falamos não é o que somos, é o que fazemos. Então, quem convive comigo, quem sabe do meu jeito, até porque se fosse diferente daquele que eu falo, devido ser bastante monitorado, já teria saído alguma situação por aí, porque a minha vida é pública. Então, não é um discurso, não é uma narrativa. Eu vivo desse jeito, até porque se eu não vivesse desse jeito, eu não conseguiria, não tem quem consiga sustentar uma identidade paralela. Então, eu sou o que sou. Cometo erros, cometo equívocos. Quando cometo, não tenho dificuldade em dizer que os cometi, mas tento viver uma verdade. E vivo essa verdade ao máximo que posso, que é a ideia de um município melhor, de um ser humano melhor, enfim. Certo. O que a população de Santa Maria pode esperar nos próximos 2 anos aí da Secretaria de Meio Ambiente? Pode ter certeza que novidades não surgirão no sentido mal da coisa. Mas continuaremos trabalhando de forma efetiva, dando visibilidade à Secretaria de Meio Ambiente, mostrando a que viemos, demonstrando às pessoas que a juventude ela não é uma barreira intransponível que desqualifica alguém, pelo contrário, é a juventude. Quando falo de juventude, não falo somente da juventude de idade, é a juventude na forma de pensar, é a juventude na forma de criar projetos que fará com que o nosso município seja visto e reconhecido por ser, de fato, um município importantíssimo do Nordeste paraense. Então, se nós pudermos nos juntar, não em torno de pessoas, mas em torno de causas que levarão o nosso município a dias melhores, independente do governo que está à frente do município, nós construiremos um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. Com certeza. Falta muito disso, né? Deixar de lado essa torcida, esse sentimento de pertencimento a um grupo e se juntar pelo bem comum, né? É o que falta. Não, aqui é só um recorte pequeno de uma esfera pequena que é quase uma espinha, né? Que sobe, governo estadual e depois federal. É o reflexo de muita coisa. Cara, o jovem, eu costumo dizer para alguns amigos, quando a gente está falando sobre política, que tem que ter o político jovem também. Muita gente fala, por exemplo, usaram muito o caso do Gustavo, que é presidente da Câmara, né? Que eu acho que ele é um pouco inexperiente na política, eu acho que ele já cometeu alguns equívocos, e pelo menos em alguns discursos,
mas tem que ter um cara como ele lá dentro, não, porque traz o pensamento jovem. Tipo, a gente vê tantas figurinhas que estão se elegendo repetidas vezes como vereador e a gente não vê muita diferença no que eles fazem, ou nem sequer às vezes a gente vê o que essas pessoas fazem. E o jovem, ele é um pouco mais aguerrido, então eu acredito nessa ideia de ter mais jovens na política também. Eu acho que aquele jovem que tem vocação para falar com o povo, para criar projetos legais, deve sim ir lá se afiliar a um partido, já que infelizmente é só por partidos que dá. Fica a dica aí, o convite, inclusive, para estarem no Cidadania. E cara, eu acho que tem que ter, né? Tem que ter. Não excluir só botar jovens lá, mas tem que ter o jovem na política. Claro, eu sempre, inclusive a gente tem um movimento que eu criei há uns 3 anos atrás, que é o movimento Renovar. Só que com o tempo, com as experiências e com as vivências, você percebe que às vezes o problema não está na renovação. E não basta renovar, tem que inovar. Porque a renovação ela acontece em todas as eleições, porque você tira um político aí coloca um político B, você está de certa forma renovando. Mas você está inovando? Ou você está colocando alguém que, embora novo, pratique coisas do passado? Então nós temos sempre que juntar essas duas coisas, renovar com inovação. Não renovar com pessoas, mas renovar com pessoas também, mas inovar na forma que essas pessoas estão pensando. E tem uma coisa, cara, aqui em Santa Maria é um grande polo de pessoas que notáveis, né, que, tipo, nas suas áreas são extremamente habilidosas. A gente tem Vocês já entrevistaram algumas aqui, inclusive. Pois é, gente muito qualificada. Laércio Braga, que eu acompanhei toda a entrevista dele, é um cara gigante do nosso município. Em termos de cultura, cara, tem muito a agregar. A professora Vilma, então, professora de viagem. Vilma. A Vilma, eu tinha alguns 2 amigos, que eu não vou falar aqui os nomes, que gazetavam aula de forma frenética, mas quando sabiam que a aula era da Vilma, todo mundo parava ali e se sentia vivendo aquela história junto com ela. É uma querida também. Muito legal, cara, isso aí, ó. Demais, demais. É verdade. Diegão, obrigado. Imagina. Eu acho que tem muito assunto ainda para discutir, mas a gente pode marcar um outro dia, daqui a um ano, a gente ver mais o teu trabalho ocorrendo. Quero trazer a secretária de Cultura aqui, atual. Explore bem, até para isso é um benefício para a população, saber a quem procurar, o que a pessoa pensa, não é? É isso aí. Tem mais, Léo? Não. Eu só queria deixar um recado. Sigam a Desk nas redes sociais também, @DeskPA. Acompanhem o trabalho deles, trabalho comunitário, um trabalho para a sociedade aberto. Então, eles estão desenvolvendo bastante projetos aqui na área capacitação de pessoas, projetos sociais, tem uma biblioteca, temos uma brinquedoteca. Então, a Desk sempre está aberta aqui para as pessoas visitarem o espaço, conhecer mais o trabalho e quem sabe também trazer seus filhos, né, para usufruir e prestigiar esse espaço. Certo, eu também quero agradecer também ao Jaime da Mini Modas, que ele está dando um apoio muito legal para a gente manter o projeto. Tem o Anderson da Infinity Import, que é outro cara que está dando um apoio legal para a gente. E o Thiago Castaldi, lá da Castaldi Contabilidade, também está dando um apoio legal, até pela minha proximidade com ele. Ele dá uma força bacana com a gente. Vai estar aqui. Se você tem curiosidade para entender um pouco sobre ciências contábeis, logo, logo ele vai estar gravando esse episódio conosco. Diegão, dá o teu recado aí para a galera. Convido o pessoal aí para participar mais da secretaria. Outra coisa importante, conta aí pra gente o que quem está pensando em se formar em direito, cursar direito ali, o que ele vai encontrar, o que ele deve se preparar ali quando ele for ingressar na faculdade? Bom, começando por essa questão. Quem quer cursar direito, primeiro, como eu havia falado, tem que ler muito, tem que ser um amante da leitura e uma leitura quanto mais constante ali, porque é algo que se renova e é inovado constantemente. Segundo, ao contrário dos louros do passado, não encontrará tanta facilidade atualmente, porque graças à universalização do estudo, nós temos aí um número significativo de pessoas formadas e buscando seu espaço na área de trabalho. Então, o advogado não é mais aquela figura que era patrono ali no município,
lotado ao extremo, porque só tinha 1, 2 ou 3. Hoje em dia, isso é bom, nós temos uma quantidade significativa de profissionais aí. E o bom do direito é que você, uma vez formado, você pode ser delegado, você pode prestar concursos, pode passar ali pelo estado de experiência para viabilizar uma ida para juiz, enfim, juíza. Mas o que eu falo encontrará dores de cabeça. Para quem gosta de bater cabeça, para quem gosta de caçar ou de resolver confusão, estará no caminho correto, né? Tanto para procurar quanto também para ser um apaziguador. Então encontrará essas questões aí. E no mais eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, é mais um espaço que a gente encontra para que a gente converse com a população e um público peculiar, que é aquele público que não é, por exemplo, ligado ao rádio, mas ligado às redes sociais, e vocês estão oportunizando para esse público, que é uma grande maioria do município, a possibilidade de conhecer sobre a história de Santa Maria de forma descontraída, de forma tranquila, sem combinação de perguntas, né? Sem nada do tipo, a gente é pego aqui de surpresa, então eu vim para cá no escuro. Tem gente que acha que a gente faz roteiro e tal. Pois não, rapaz. Tanto que eu perguntei para ti ontem, olha, me diz mais ou menos aí. Não, vai ser perguntado lá. Né? E assim foi. Espero ter conseguido responder as perguntas de forma efetiva, clara, transparente. Hoje eu estou como funcionário do povo de Santa Maria, dada essa oportunidade por vocês e pelo prefeito Alci, espero estar entregando para todos um serviço de qualidade, claro, com uma ou outra falha, mas que sempre pode ser ajustada mediante críticas produtivas, desatrelada dessa paixão, muitas vezes inexplicável, por lados ou por pessoas. Mais uma vez fica aqui o pedido para que a gente se reúna em torno de ideias. Isso aí nos ligará mais do que qualquer pessoa no mundo. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pelas palavras. O projeto é para isso mesmo, para conhecer os cidadãos santamarenses. Se você representa alguma comunidade, seja ela do interior ou daqui mesmo, de dentro da cidade, e quiser falar em nome da sociedade, desse grupo, aqui você tem a oportunidade, não tem combinação, não tem censura, a gente manda mesmo. E é isso. Diegão, muito obrigado pela participação, por aceitar esse convite. Lauzão, obrigado também. Falou. Nosso produtor João Batista aqui. Muito obrigado a Desk. É isso. Tchau, tchau. Valeu.